Olá, pessoas. Eu sou a Kênia e estou aqui com o... Sempre Azul Bertaldo. E vai começar mais um Ânima Podcast, o podcast mais católico deste Brasil. O podcast que mais cresce nesse Brasil também. Graças a você que se inscreve no canal, que manda para todo mundo, que compartilha com os amigos, não é isso? Muito bem, exatamente. Muito obrigado a todos que estão se inscrevendo. Vocês é que fazem a gente crescer. Verdade. Então, muito obrigado. A gente está muito feliz com isso. Verdade. E para o episódio de hoje, nós convidamos a Paula Leles. Tudo bem, Paula? Tudo bem, Kênia? Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem, Bertaldo? Tudo bem. E antes de eu apresentar o currículo de Paula Leles... É longo, hein? É, um currículo aqui bom. Lembrar vocês da loja Ânima. Obrigada. Peraí que tá servindo o cafezinho para Paula. Pronto, para mim só um cafezinho também. Gente, loja Ânima, olha que linda a imagem de Nossa Senhora de Fátima, toda nesse, chama pó de mármore, né? Que é chamado. Tem também, obrigada, tem também os livros, olha, enunciados sobre oração, virtudes no cotidiano. O Vitor Salles Pinheiro teve aqui, foi um ótimo episódio com ele, se não assistiu, assista. Também teve aqui o nosso amigo... Gente, nosso cabeça, minha cabeça. Nosso amigo a esteve cabeça. aqui. Eu tô precisando de fosfosol. Ginkgo biloba. Enfim, Ginkgo enunciados biloba. sobre a oração. Vale a pena assistir. Gente, minha cabeça anda ruim, viu? Cadê Vanessa Vink pra me dar remédio pra cabeça, pras memórias? Tô precisando da memória, gente. Tá horrível. E chegou esse terço que as pessoas estavam pedindo muito. Foi o Nara. Obrigada, João. Desculpa, João. Eu não tinha João visto qual Carlos livro Nara. que você estava mostrando. A minha cabeça anda péssima, gente. É idade, né? Gente, Esse é do... É do Nara. Não, do Evagrio? É. Ah, então esse mesmo, é o Nara. Minha cabeça tá horrível, a gente tá esquecendo de tudo. É normal, gente? Vanessa Vink, tire a minha dúvida. E o terço? Chegou esse terço novo. Eu gosto imensamente dele porque ele tem esses cristais e aí ele tem esse brilho. As meninas gostam mais. Aí tem vários outros terços. Então, pra gente levar o sagrado pra perto da gente, o nosso livro, Sempre Fátima, que é importantíssimo entendermos a mensagem de Fátima. O que Nossa Senhora pediu? Ela pediu para os pastorinhos, serve para a gente também. Esse é presente da Paula. Muito obrigada. Que alegria. Falei em meditar. É isso aí. Gente, então, e a Paula? Olha só. A Paula é formada em letras com mestrado em linguística aplicada. Ela é especialista em teologia sistemático-pastoral da família, que a gente vai entender o que é isso. Orientadora espiritual com base nos ensinamentos de Santo Inácio de Loyola. Olha que legal, hein? E fundadora da comunidade Sagrado Designo, o caminho para ser família em Deus, que é um guia para as mulheres, não é isso? Sim, para estarem mais perto de Deus, ajudando a esclarecer dúvidas sobre a vocação ao matrimônio e do caminho para chegar lá. Sabe que nós estamos precisando arrumar também uns negócios desses de homens, viu? Porque as últimas 10 pessoas que eu entrevistei aqui é sempre uma mulher que está tratando de mulher, que fez comunidade para mulher, que tem curso para mulher, que tem mentoria para mulher e que trata de mulher. E os homens... Coitadinho dos homens. Cadê os que tratam dos homens? Vou fazer um negócio desse, hein? Aguarde aí, Bertaldinho, sendo nos próximos capítulos. Coitadinho dos homens, estão deixados de lado. Peraí. É para entender, porque uma mulher, ela tem não sei se é o poder que é a palavra certa, mas ela pode edificar uma casa ou destruir uma casa. É a missão, né? Tem a ver com a missão própria da mulher diante do marido dela, né? Que ela tem um papel de ser um sinal, né, para o marido. Né? A mulher, segundo a Gertrude von Lefort, ela é um sinal visível de uma realidade invisível. Porque a mulher representa na relação com Deus, essa responsabilidade. Porque toda alma é esposa de Cristo. Então, a mulher, ela é um sinal de que toda alma é chamada a uma relação esponsal com Cristo. Isso é lindo, tá vendo? Então, é por isso, tem que fazer muito curso para mulher. Botar as mulheres tudo no caminho. Então, nós somos, de fato, uma ponte para a experiência religiosa do ser humano. Nós somos um convite para que o ser humano retorne a essa verdade de que é dependente de Deus. Certo? Que não existe de modo autônomo. E a gente vê o feminino ser tão atacado hoje em dia, né? A mulher, o feminino tentar se empoderar. Masculino. Exatamente. Então, no sentido assim... Usa essa palavra para a mulher se empoderar, do empoderamento, mas vai tirando isso vai acabando tirando muitas características do feminino e vai transformando a mulher, muitas vezes embrutecendo a mulher e tirando ela de um papel que é fundamental
levando para outro lugar. Porque o capeta não desiste, né? Sim, mina a identidade. A mulher que ela não sabe quem ela é, ela não sabe o que significa ser mulher, ela não sabe o que ela vai fazer também. Se você faz algo a partir do que se é. Então, essa identidade feminina em Deus, ela tem que ser sólida para a mulher. Porque a mulher, ela tem um papel, por exemplo, na família, que é um papel central. Se ela não sabe o papel dela, não sabe quem ela é, né? São João Paulo II fala, por exemplo, que o homem e a mulher, eles se reconhecem homem e mulher na relação. Então, por exemplo, eu conheço a dimensão da minha identidade humana do sexo feminino na relação conjugal com o meu marido. Homem e mulher, ele os criou. Então, essa dimensão de saber o que significa ser mulher, eu só entendo completamente na relação com o homem, com o meu marido, não é com qualquer homem. É na relação com aquele com quem eu sou uma só carne, porque a completude do modo de ser humano na Terra é homem e mulher, e é integrada. Então, o homem e a mulher, eles representam juntos uma totalidade. E essa experiência de completude se tem na relação conjugal. Quando se está, né, sacramentado, quer dizer, porque com o matrimônio se estabelece aí a verdade mesma da existência humana, que é o fato de que nós existimos em Deus. Existimos em Deus. Então, se nós não estamos em Deus, nós não encontramos com a nossa verdade, com quem somos. Quem somos fica inacessível para nós sem o Cristo. Então, nós precisamos de estar. Então, a mulher e o homem, né, esse anseio da vocação matrimonial, ele é um anseio, ele é um destino de todo homem e mulher biológico, né? É natural, já está inscrito na natureza. Então, as pessoas perguntam muito sobre essa questão da vocação. É a minha vocação? A vocação natural de todo homem e mulher é viver juntos, porque ninguém é vocacionado a ser sozinho. Todo mundo é chamado à vida de comunhão. E a vida de comunhão que faz com que o homem e a mulher conheçam quem eles de fato são em Deus é na relação com o outro, é em face do outro que se conhece quem se é. Né? O outro apresenta para mim quem eu sou, por meio do serviço, por meio da complementariedade. Né? Então, em primeiro lugar, hoje, por causa dessa engenharia, né, social, em que se pretende desconstruir a verdade sobre a família, o que acontece é que se busca desconstruir as identidades do homem e da mulher para que eles não sejam capazes de se encontrar e se integrar. Inclusive confundindo os papéis. Nem se entender. Nem se entender. E os papéis ficam confusos dentro, né, daquela família. Porque você é especialista em teologia sistemático-pastoral da família. Uhum. Explica para as pessoas o que é isso, no que você se especializou, para as pessoas entenderem. Então, essa especialização, ela tem por base mais um olhar teológico, católico, para o fenômeno da família. Mas ele também traz, por exemplo, algumas outras disciplinas, como a educação. Então, educação e família. Tudo a gente dá uma olhada no fenômeno da família, numa perspectiva teológica. Então, a teologia do corpo, o sacramento do matrimônio, o código de direito canônico, né? Então, a gente estuda a família, mas também numa perspectiva sociológica, filosófica, psicológica, da educação. Né? Tudo assim, pensando a família, o direito civil mesmo, além do direito canônico, também o direito civil. Né? Como a própria psicologia, como a família se manifesta. Então, ali, a própria pastoral familiar, qual o papel da pastoral familiar, entendeu? Na formação e no acompanhamento, tanto das pessoas. Eu quis ir para esse lado da pessoa que quer ser família, exatamente porque existe ali um conflito, né, na nossa sociedade. As pessoas, basicamente, a ideia aí, né, a questão da teologia é ter uma noção mesmo da família numa perspectiva ampla, mas eu me interessava principalmente pelo sacramento do matrimônio e por esses mistérios relacionados ao sacramento do matrimônio e à própria antropologia do homem e da mulher. Né? Quem são? Você queria, no final das contas, entender a história.
Como é que aquilo ali se desenrola, como é que aquilo ali se encaixa e quando dá errado e quando dá certo. E como fazer para não dar errado em Deus. Era uma coisa assim, eu tinha mais interesse de ir para o lado de São João Paulo II mesmo, né? Essa visão que São João Paulo II tem da família como constitutivo da pessoa humana. Né? A família E você sempre foi católica? Ou não? Não, assim, sou católica de berço, né? Tenho um tio-avô que é bispo, que foi bispo, entendeu? Então a gente tem esse catolicismo, né? Minha avó, por parte de pai, ela é da primeira geração já vinda de Portugal, então meu bisavô era de Trás-os-Montes ali, né? Recitava os Lusíadas de cor inteiros, então essa coisa da tradição do catolicismo português chegou por meio do meu pai, né? Que é a minha avó que tinha. Mas, quando eu era adolescente, a catequese foi feita daquele jeito, sabe? Sem muita... Então, o que aconteceu comigo foi que, quando eu fui para a preparação para o crisma, eu questionei os meus pais, né? Para que eu estava fazendo isso. E eles não tiveram, assim, resposta e também deixaram eu parar. Aí você não deu continuidade. Aí eu voltei já adulta, né? Para fazer a preparação para o crisma, já num processo de ter juntado, vivido nos moldes do mundo e tudo ter se dissolvido, ter dado errado. E aí eu já tinha tentado assim, procurar sentido em vários lugares e não encontrava. Então eu peguei e resolvi voltar. Tem muita gente que acontece isso, né? Para a Igreja Católica. Mundo, vou tentar fazer tudo aqui, aí depois, peraí, tá dando tudo errado, né? A coisa está afundando, não é por aí. Sim. Mas em qual momento você toma consciência disso? Diz assim, cara, eu tô meio lascado aqui, eu não sei qual caminho que eu vou, eu acho que eu vou voltar para casa. Comigo aconteceu assim, deu errado a relação com o pai do meu filho, né? O meu filho ia fazer... Esse meu filho, Gael, que tem hoje 17 anos, ia fazer 4 anos quando nós nos separamos. Então, eu tinha aquela coisa da família no coração. O desejo de ser família no coração. Só que eu pensava que eu poderia simplesmente continuar fazendo assim... sabe uma ingenuidade? De achar que vai dar tudo certo. Você vai namorar, você vai encontrar alguém e tudo vai acontecer conspirando para o bem e vai dar tudo certo. Que você não precisa ter... uma formação ou certos cuidados, que só o amor basta, só você gostar do outro, sabe? Muita ingenuidade na maneira de pensar a relação afetiva, pensar o casamento, pensar a família, o amor, como se fosse tudo uma coisa natural, que só todo mundo querer fazer dar certo, que dá certo. Como se fosse só isso, né? Só porque eu quero vai acontecer. Não basta querer, né? Não. Tem muitos elementos. Tem muitos elementos. E se você não está consciente do que te é pedido na família... Como resposta, né? Como resposta, daquilo que você é chamado... Que você fazer. Qual é o seu serviço, né? Porque não é um sacramento de serviço. Então, você está ali... estando ali nos moldes do mundo, você está para tirar disso alguma coisa. Quando você relaciona nos moldes do mundo, você está porque você quer satisfação. Sim. E isso não é esse o propósito da família. Você não está lá para satisfazer. Os filhos não são para me satisfazer. O marido não é para me satisfazer. Eu sou para servi-los por amor a Deus. Então, essa compreensão que eu não tinha lá quando eu tentei ingenuamente formar uma família aos moldes do mundo ali, essa falta dessa compreensão fez com que essa família, apesar de fundada numa boa vontade, não ter podido prosperar. Né? E aí E não tinha sacramento, né? Não. Que é mais difícil ainda. Sim. Porque o sacramento ajuda, né? Te dá força. E aí você faz sem o sacramento e ainda quer que dê certo, não é? Mas o sacramento demanda a compreensão da missão. Se você não tem nem a compreensão da missão, se a pessoa tem o sacramento sem a compreensão da missão, aí dá essa epidemia de nulidade matrimonial que a gente vê hoje em dia, que entra todo mundo na lógica... porque casou por tradição... Não sabe nem o que tá fazendo. Mas é uma epidemia. Hoje é uma epidemia, mesmo. Sim. Né? E eu acho assim, você estava falando aí antes da missão da pastoral da família. Eu imagino que ela tenha muitas missões. Mas olha a epidemia de nulidade. Exato.
o que a gente pode fazer? Isso eu me pergunto diariamente. Inclusive, a gente vai começar a fazer alguma coisa agora de concreto para ajudar isso. Para que essa epidemia cesse. Sim. Porque, na realidade, o que está na cabeça hoje das pessoas é: eu caso se eu entrar de noiva na igreja. E pode ser o que for. É católico de IBGE, nem católico mente na hora do interrogatório pro padre, fala que quer ter filho, não quer ter filho, usa DIU e faz método, toma pílula e não sei o quê, e por ali vai. A dificuldade é de compreender, eu vejo isso com as meninas que começam o acompanhamento comigo, é de compreender que o que aparenta, a aparência da realidade não é a realidade mesma. Tipo assim, as coisas parecem, parece que há uma família, né, que tá tudo certo, mas aquilo que move, a motivação pela qual você faz as coisas é muito importante, que é o que mostra a razão de ser das coisas. Aí as pessoas fazem como uma exterioridade, um monte de coisa. Aí não tem chão, não tem raiz, entendeu? Não vai durar. Elas acham que o matrimônio, que casar na igreja, muitas vezes vai operar nas almas uma mágica. É verdade. Como se fosse uma mágica. Só que, tanto que isso tem a ver até com a mensagem de Fátima. A santificação não se faz por mágica. Ela se faz por sofrimento ofertado. Isso que as meninas... mas a sociedade hoje em dia, se você fala em sofrimento, ela sai correndo desesperada. Esse é o nosso grande drama hoje aqui. Quando você pega a mensagem de Fátima, e Nossa Senhora já logo ali, né, no mês passado diz: quereis oferecer-vos a Deus para suportar os sofrimentos. Sim. Corre todo mundo. Essa é a essência do meu apostolado com as minhas alunas. É uma burrice, desculpa falar isso das pessoas, mas é uma ignorância, porque sofrimento todo mundo tem. Você não consegue ter uma vida sem sofrimento. E as pessoas imaginam que isso quer dizer que você vai atrair sofrimentos para você. Aí eu vou... além disso, você já tem os sofrimentos. Como é que você... Qual o significado que você vai dar para esses sofrimentos na sua vida? Tem a ver também com essa falsa concepção de Deus, em que Deus é bonzinho, né? Isso, Deus me fez para ser feliz, é a frase. Também a busca dessa felicidade na Terra, que é, na verdade, também a própria mensagem do anticristo é a felicidade na Terra, né? Porque, na verdade, nós estamos aqui, a verdadeira religião nos chama, né? Igual a Nossa Senhora falou para Bernadette: eu não te prometo felicidade nessa terra, mas na outra. Né? Então, a questão de colocar o coração no lugar certo. E também ter como riqueza do seu coração os bens do céu. Isto é necessário para a felicidade verdadeira. E aí as pessoas estão buscando uma felicidade que é uma felicidade provisória. Foi o que eu vivi ali naquela primeira família que eu tentei formar, entendeu? É uma felicidade a meus moldes, é um Deus aos meus moldes. Tudo vaza pelo vão dos dedos, porque é transitório. O que é permanente é aquilo que é construído com os olhos na eternidade. Necessariamente. É isso mesmo. Então, a questão do forjar da personalidade, então, para eu ser família, eu preciso forjar minha personalidade como uma mulher que é uma esposa, que é uma mãe. Eu preciso saber que eu vim para isso. Como eu sei a minha vocação? Não sei, você precisa entrar em intimidade com Deus para discernir e saber dele para que ele te fez. Então, primeiro você está levando a pessoa à oração pessoal. Sim. Para depois ela poder entender esse troço todo. Né? Agora, quando as suas alunas te encontram, vamos dizer, a pessoa chegou hoje, adorei você e tal, quero ser sua aluna. Aí você já dá aquela aula inicial assim, dizendo: minha filha, você veio para isso. E ela tá achando que você vai dizer como é que é vestir de noiva, como é que é isso, como é que é aquilo. Não, eu falo assim, eu tenho um programa. Não? Eu tenho um programa já com os exercícios espirituais na vida cotidiana, que vai ser rezado meia hora todo dia, aquele programa já de vida de oração mental, né? Que são os exercícios de Santo Inácio de Loyola. Sim. Tá, que depois eu vou até pedir para você explicar um pouquinho para as pessoas. Tá, sim, mas esse primeiro momento, como é que é o impacto? Elas entram, só que os encontros são em grupo. Eu tenho dois encontros na semana que a aluna escolhe se ela vai participar, qual dos dois ela vai participar. E aí, essas meninas que estão há mais tempo, elas fazem suas partilhas e expressam ali, explicam o processo que elas têm vivido de espera, que é um processo que traz uma transformação gigantesca na mulher.
Né? Porque muita gente está rezando, eu vou fazer a novena a São José, vou fazer a novena a Santo Antônio. O instrumento não importa, o que importa é o seguinte, você ama? Você está disposta a amar verdadeiramente? Não está. Você quer alguém aos teus moldes, Deus te apresenta alguém e fala, esse é meu filho amado, pecador. Eu amei e morri por ele. Né? Foi o que aconteceu comigo quando eu vi que o processo todo do meu marido ter sido revelado para mim, ele teve a ver com os exercícios de Santo Inácio. Peraí, o seu marido... Meu marido atual. Meu marido. Depois você casou, não é isso? É que as pessoas não sabem. Não, esse é o marido dela. Sim, esse é o seu marido, porque outro você só juntou, né? Juntei com o pai do meu filho e aí tudo acabou. Não, pode explicar para as pessoas, senão as pessoas não vão entender direito. Sim, eu juntei com o pai do meu filho quando eu tinha 22 anos. Né? E aí acabou, eu tinha 28, né? Mas e foi assim, desse jeito, nos moldes do mundo. O que importa é a gente se gostar. E aí não sustenta e também não tinha fundamento para a família, porque tinha já no momento da união uma mentalidade assim: se não der certo a gente se separa. Então, separou. É claro que na hora da dificuldade só se pode separar, porque não se tem outra alternativa, não se tem um recurso para lidar com os desafios. Porque o recurso é sempre separar, a solução é separar, então não prospera. Mas na relação com meu marido e todo o processo... Aí depois de quanto tempo você conheceu o seu marido? Olha só, o meu filho estava com 3 anos e meio quando eu me separei do pai dele. Eu conheci o meu marido, ele estava fazendo 11. E é um tempinho depois, hein? Foi bastante. Porque teve Nisso ela estava se trabalhando. Teve todo um processo todo o coração, tudo. De conversão do coração, de entender o que eu tinha feito errado. Porque também tem uma dor aí, né? De o meu filho ficar, né? Os pais separados, a coisa... Onde é que eu falhei? O que deu errado? Tem toda uma... Toda essa coisa ali da criança... É muito triste. E o que aconteceu foi que eu me converti, que era o que eu estava contando para vocês. Eu me converti à Igreja Católica depois de buscar... fora, muito assim, sentido fora. Quando eu fui buscar o sentido dentro da Igreja Católica, foi através da mãe de um ex-namorado meu. Ele não era católico e eu também vivia assim no mundo. E eu conheci ela e ela falava de Jesus Nossa Senhora de um jeito que ela ficava emocionada. E eu já tinha tido aquele desejo de voltar para a catequese de adultos, mas já tinha esquecido, tinha feito 6 meses de catequese de adultos, tinha parado. E aí ela começou a falar de Jesus Nossa Senhora com muito amor, muita emoção, e eu quis. De novo, aí voltei para a catequese de adultos e comecei a ir à missa com ela e comecei a verdadeiramente estudar. E também ela me falou assim, olha, meu filho, você acha que ele vai casar com você? Ele não vai. Ela falou? Uhum. É uma senhora consciente. Mas você queria casar com o filho dela? Eles eram namorados. Eu tinha aquela ilusão, né? Porque as mulheres, quando namoram na relação mundana, elas têm um sonho de que a coisa vai para o caminho natural, mas elas geralmente não falam porque elas têm medo de que o homem não queira, tem todo... Então, por isso que esse meu trabalho ele é relevante, que é de ajudar a mulher a admitir para si e para os outros, e para colocar isso nas suas relações antes de estabelecer as relações. Olha, eu namoro para casar, meu namoro, eu quero assim, dentro desses termos, eu não entro em relação para ver onde vai dar, que não dá em lugar nenhum mesmo, né? Que não dá. Sim. Então você já se posiciona. Você para e pensa, você é uma mulher madura, você arruma um namorado, você, se deu bem com ele, gosta dele, o passo natural para aquilo é você querer que evolua para um casamento. Não ficar namorando a vida toda, e sai, namora e volta cada um para sua casa, não sei o que, é exatamente isso. Então, você podia abrir uma plataforma, assim, mulheres para casar. Não é? Já estão todas ali, o sujeito entra, dá match, né? Fala, eu queria sair com você, não, eu queria a missa com você. Aí o problema é toda essa... Eu até, as pessoas lá no meu Instagram falam, faz aí como que é? Aqueles posts para as pessoas se conhecerem e tal. Uhum. E eu, assim, resisto um pouco a isso, porque toda a mentalidade de consumo das redes sociais, o vamos ver aonde vai dar, isso tudo automatiza um processo que ele deve vir de uma maneira mais surpreendente. Mas como é que a pessoa Mas você tem, digamos assim, como é que eu vou colocar uma palavra? Você tem digamos assim, um nicho, né? Digamos assim, você tem mulheres que já estão
em processo de e que querem casar. Sim. E que não querem namorar fora da regra. Então, isso talvez seja digamos, uma boa coisa. E não é que você vai automatizar, mas também, como é que vai descobrir onde é que essas mulheres estão? É que tem um processo de discernimento, que é aquilo que eu falei de Santo Inácio de Loyola, em que Deus vai falando no interior da mulher. Quem é o marido dela? Até isso, Mas peraí, vamos voltar na ex-sogra. Tu passou por o Santo Inácio de Loyola. Tava comigo. Santo Inácio de Loyola foi relâmpago contigo, hein? Ele não se revelou como Santo Inácio de Loyola, mas ele certamente estava comigo. Me diz uma coisa. Então, a sogra, eu quero saber dessa ex-sogra. Essa minha ex-sogra. Aí ela vira pra você não vai casar com ele. Não vai casar com você, não se iluda. Não se iluda. Gente, ela falou isso pra você? Falou. Você namorou muito tempo com ele? Não. Mas ele casou com você? Não. Não, então ela estava certa. Ela estava certa. Ela é mulher de Deus mesmo. Ela falou, olha, ele não gosta de você. Ele não gosta de ninguém, ele gosta de quem gosta. Ele gosta daquilo que é conveniente para ele. Nossa, a mãe falou isso? Uhum. Ela falou, ele não gosta nem de mim, ele não gosta de ninguém. Ele gosta do que atende ele. Que coisa ótima essa pessoa, Gente, né? Eu gostei dela. Ela falou bem assim, sabe? Eu gostei dela. E aí eu fiquei confusa com essa coisa muito sincera ali. E para elaborar aquilo por um tempo... demorou, e eu também não acreditei só na palavra dela, né? Fiz minha própria experiência de que era verdadeira. E viu que ele realmente era um egoísta. Sim, porque assim, o que houve foi que ela também falou assim, olha, esse modo de relação que você tem não agrada a Deus, você tá fora da castidade. Eu falei, mas o que é castidade? O que é castidade? Ela falou, porque imagina, você era já uma mulher madura, com filho... Uhum. E as pessoas têm muita dúvida disso. Eu tinha 31 anos na época, né? Hoje eu vou fazer 42 agora. Então, com 31 anos, você vai virar pro cara e vai falar assim, olha, a gente tá namorando, mas nós não vamos ter relação sexual. Aí o cara, hã? Ué, vai. O cara vai dizer vai, exatamente. Não, vai dizer isso. Vai dizer não isso. Não é vai ter relação, não. Mas o cara, se não é um cara muito convertido, se não é um cara muito convertido, não existe. Se não é um cara convertido, ele vai falar assim, maluca. E a própria mulher tem que ter uma experiência, uma convicção nela, uma serenidade naquilo que ela escolheu, para que ela saiba colocar esse limite sem que seja uma afetação. Sim. Mas que seja realmente um posicionamento. Foi o que depois eu acabei fazendo com o meu marido, né? Mais tarde. Que foi também fruto da frustração. Porque aí, essa minha ex-sogra começou a falar essas verdades para mim, eu comecei a ir à missa e me crismei. Era julho. Ela não foi sua madrinha de crisma, não, né? Não foi. Porque ainda tava Hoje a gente é muito unida ainda. Eu não tenho mais relação nem de amizade com esse meu ex, mas com ela a gente ficou sempre unida. Que legal, né? Ela foi um instrumento de Deus na sua vida. Por esse amor à fé, né? E aí ela falou, olha, sobre a castidade. Eu falei, então eu quero saber sobre castidade, porque Deus nos pede castidade. Aí comecei a procurar estudar, a tentar achar as fontes da castidade, o que era castidade, porque estava entre os 10 mandamentos, o 6º mandamento, não pecar contra a castidade, que isso significava na prática. Você foi entender que não é porque a igreja é repressora. Sim. Né? Porque todo mundo fala isso, a igreja é repressora, quer ter controle sobre tudo. Esse era por isso discurso que diz, no qual eu tinha caído. Então eu falei, não é isso, não é por isso, então eu vou descobrir por que é. Quando foi descobrir por que é, aquilo me quebrou, que foi o processo todo da minha verdadeira conversão. Porque era assim, você tem que ser casto, porque ninguém pode usar o outro. As pessoas são feitas para ser amadas até o fim da vida. Total, livre, fiel, fecundo. O amor autêntico, humano. A dimensão do amor humano, a verdade do amor humano. Total, isto é, pela vida toda. Livre significa com consentimento livre, sem constrangimento da vontade. Fiel, porque o amor só pode ser fiel a si mesmo, senão ele não é amor, para ser coerente consigo mesmo. E fecundo, porque o amor humano ele é chamado a dar a vida. É a base das 3 perguntas do casamento. Sim. Não é? Sim. E aí eu peguei e falei, nossa, então é isso, amor e pureza, né? Mais do que a castidade, a pureza, né? Que o próprio Papa Bento XVI, depois, né? Ele tem uns outros textos sobre isso, em que eu li alguma coisa dele, numa das encíclicas, em que ele falava que a pureza na verdade, a capacidade de transparecer o seu interior com verdade. Tão bonito isso, deixar né? o interior visível. O cara era demais.
E olha que bonito, e as pessoas às vezes não entendem o que é essa pureza. E como a gente deve buscar ter uma pureza de coração, uma pureza nas atitudes, uma pureza... Não é ser puritano, é diferente. Não, Aí começa com a afetação. Quando você vira puritano, você está afetado. Mas quando você tem a pureza verdadeira, né, no coração, que brota do seu coração, que você transpassa no olhar. É a transparência da interioridade. Isto é, o que eu vivo dentro, eu transpareço fora. Então, eu não tenho uma máscara social. Eu sou alguém que transparece a própria verdade nas relações com as pessoas. Isso é ser puro, né? Então, tem a ver também com essa retidão de intenção. Uma intenção reta, em que você não fica também procurando agir medindo o resultado. Isso também é uma parte da pureza. Você se dá. Sim. Mas você não faz as coisas com a intenção de receber X, Y ou Z. Você passa uma transparência. Faz. Isso. A pessoa te vê, a pessoa consegue te ver. Isso. Né? E saber essa pessoa uma fidelidade ao teu interior. Você faz por uma raiz dentro de você que te chama a fazer daquele modo. E isso transparece, entendeu? Então, você... porque a gente vive numa sociedade que as máscaras são o que é mais usado. E ainda diz assim, você não pode mostrar quem você é. Você não pode... As pessoas não podem saber quem você é. Então, você tem a máscara social, você tem a máscara... E você vai botando aquelas... Como se fossem várias caras, né? E você vai agindo. E, no fundo, quem é você? Aí você só tem... Alguém te conhece mesmo? Nem a própria pessoa se conhece. E de novo Nossa Senhora de Fátima, que nesse tempo haveriam muitas modas que desagradariam o Nosso Senhor. Então não é só a modéstia no sentido do vestir, tem principalmente as modas no sentido de novos comportamentos que vão sendo adotados e vão sendo naturalizados como modos de estar na sociedade que desagradam a Deus. E desagradam muito. Né? Porque é mentira. Na verdade, é uma falsificação. Cria-se ali um simulacro da pessoa humana que vai se tornando indiferente ao outro, sabe? Porque ela não se dá. E vai também fazendo com que as pessoas se coisifiquem. Sim. Né? As pessoas viram coisas. Exato. Você vê, já que ele falou a palavra moda na dança, em certas músicas que a gente vê por aí, na Anitta com aquelas músicas. É uma coisa, é um objeto para você ser usado. Exato. Isso aí é a essência do que a castidade cura. Certo? A castidade cura a coisificação, ela cura a objetificação. Ela cura você estar com alguém por causa do que este alguém vai te dar. Não é para isso que você deve buscar estar com alguém. Sim, exatamente. Ou para você só se satisfazer, é uma satisfação, uma busca de um prazer, e o outro é aquele objeto que você está sendo usado. Como eu falei, ou você vira um objeto para o outro te usar. E acontece as duas coisas. Porque se você usa, você se faz objeto também. Também. Para que você consiga usar, você precisa se fazer objeto do outro. Certo? Eu confesso que eu tenho muita dificuldade quando eu vejo isso. Eu falo assim, gente, principalmente numa mulher, né? Isso acontece muito com mulher. E eu falo, cara, essa mulher não está percebendo que ela parece um objeto ali na estante que você pega, você usa e você bota ali. Ela está se oferecendo, ela está se colocando nesse papel. Eu falei, ela não consegue enxergar isso? A Lúcia fala disso. A Lúcia fala dessa proteção, que a roupa é uma proteção para o corpo, mas é uma proteção também para quem está olhando. Sim. A Lúcia fala exatamente disso. E também a falta de conhecimento da própria dignidade de filho de Deus. Você não sabe quem você é. E por que você não pode ser usado, jogado fora? Por quê? Por que eu não posso simplesmente me dar a essa experimentação? Por quê? Ai, que puritanismo. Não, é porque eu sou feita para ser amada e até o fim da vida. É isso Outro modo de eu me relacionar não é digno de mim. E aí você volta... Mas não é todo mundo que tem essa consciência, não. Não, poucas pessoas têm. Aí voltando para essa questão, né, da pureza e tudo, você passa a refletir isso no seu vestir. Por isso que a gente fala muito da vestimenta. Não é para você gola, rolê e vai estar com um saião até o pé. Não... É muito além disso. É você falar assim, por que aquela outra pessoa precisa ficar me desejando, olhando para o meu contorno corporal, olhando para o meu decote que vem até o umbigo, olhando para o meu short que é curto? Você fala, não é isso.
A outra pessoa tem que se interessar por mim e desejar muito além de um pedaço de carne. Sim, e eu sou professora, né? Eu parei de dar aula depois que a Clara nasceu. Mas eu lembro que quando eu estava na última escola que eu trabalhei, que eu era professora na Maple Bear, sabe? Nessas escolas de escolas bilíngues infantis, né? Porque eu sou formada em inglês. Até eu e o Bruno nos conhecemos em Nova York, num curso para professores de inglês da rede pública de ensino, que eu era, na época, professora concursada do governo de Minas. E ele aqui da prefeitura de Macaé, né? Que ele é ainda. E o que eu pedi lá quando eu entrei na escola, em Macaé, que eu queria usar saia, né? No uniforme. Era saia, assim, midi, mais soltinha, assim, se tudo bem, tudo bem. No seu uniforme? No meu uniforme, professores em vez de uniforme. em vez de usar as calças de elanca, né? Assim, que eu pensei, pensei, são mais justas. Um pai de uma criança chega, ele tem que ver primeiro um par de coxas, de calça justa, entendeu? Não, eu sou uma professora, ele precisa ver o que eu tenho para falar do filho dele, minhas coxas não são... Não estão em pauta. Não estão em pauta, não são isso, não são parte da conversa, portanto elas não devem aparecer. Pois é. Elas não devem, elas devem estar devidamente no seu lugar, certo? Então existe nada contra, né? Quem ainda não despertou, não é um puritanismo, de novo. Tem a ver com um alinhamento entre o que eu visto e o papel que eu ocupo. Portanto... se é bonita a perna, se não é, se é bonito o corpo, se não é, ele não está no assunto da ocasião e tal. E depois, quando eu também mudei de vida e passei a viver guardando o meu corpo devidamente, essa noção de que também o meu corpo é para ser visto pelo meu marido, né? Porque ele tem, né, ele representa algo, nessa nudez, como diz o Papa João Paulo II, na teologia do corpo. Ele fala que, na verdade, o corpo nu, ele despersonaliza a pessoa. Porque qualquer corpo nu é igual a outro corpo nu, mesmo que tenha suas características. Ele tira essa identidade humana que mostra que aquela pessoa tem uma história. Ele como que generaliza. Porque a roupa é de grife, é cara. Você já vê, aquela pessoa tem mais dinheiro do que aquela, a história dela. Todo mundo pelado, é tudo igual. Muda um pouquinho a barriga, menos barriga, mas isso que ela tá dizendo. É tudo igual. Mas você tira aquela história daquela pessoa, tira a identidade verdadeira, certo? Então, a questão do vestir é que eu sou para ficar nua para aquele que me ama também. Isso é importante, porque a nudez também representa um fazer-se vulnerável diante do outro. Né? Então, eu estou vulnerável para ser, né, nua, não só no corpo, mas também na alma, na verdade, de quem eu sou, na totalidade, até mesmo nas minhas misérias, nos meus medos, nas minhas fragilidades, para quem se comprometeu a me amar pela vida toda e me amparar nas minhas fragilidades. Adão já era assim. Quem disse a você que você estava nu? Não é? Exato. Já partiu dali. E se escondeu. Se escondeu de Deus. Então, essa coisa do esconder-se de Deus, né, significa que a pessoa é justamente a questão do medo que as mulheres têm, ou muitas vezes até os homens, de que esse desejo que eles têm de ser família não seja da vontade de Deus. Mas será que Deus não me quer freira? Até hoje não encontrei ninguém, tem não sei quantos anos. Falei, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tua vocação está inscrita no teu ser. Ela reflete os seus anseios mais profundos. Deus não é indiferente aos teus anseios mais profundos. As coisas, também uma noção de que a coisa vai acontecer magicamente desde o exterior, como se você não tivesse uma responsabilidade sua em trilhar o seu caminho, em interferir nas circunstâncias da tua vida por meio da tua identidade, daquilo que você lê de si, e do que você espera, o que você aceita, o que você rejeita, como você se posiciona diante do outro, entende? Então, toda a questão da construção de uma família, ela precisa dessa base, vamos dizer assim, antropológica, em que cada pessoa, pelo menos a mulher, se a mulher pelo menos souber, ela consegue ajudar o homem a saber, se for um homem de boa vontade que queira verdadeiramente amá-la, né? Quando eu conheci o Bruno, eu estava lá em Nova York nesse curso, a gente era amigo, tínhamos nos
identificado ali como colegas de curso num fato. Éramos 48 professores em Nova York. Todo mundo pensando em comprar. Nós dois não. A gente queria fazer bom uso do dinheiro da bolsa. E em lugares ali que a gente pudesse usar aquele dinheiro sem gastar mais e tal. A gente tinha... Já viu uma afinidade ali. Uma ele pegada tá pensando diferente. Exato. E ele tinha um despojamento. Ele tem ainda essa atitude assim de ser mais despojado assim do vestir, de poucas coisas. Eu lembro que eu desci do aeroporto assim, um professor ao meu lado falou: olha aquele professor, ele trouxe só uma mochila, todo mundo tirando suas malas gigantescas para poder voltar. Ele com uma mochila com compras de Nova York, e ele trouxe só uma mochila. E eu pensei comigo, ele isso é sinal de Deus. Santo Inácio fala nas duas bandeiras, ele fala que Cristo sempre, o que vem de Cristo vem com despojamento. E o que vem da parte do inimigo vem se autoalardeando, tocando trombeta. Agora, de Cristo não, é despojado. Eu falei, nossa, isso é um sinal de Cristo, despojamento. E aí, olhei para ele, né? Falei, quem é esse que veio só com uma Paula mochila? estava atenta aos sinais. Aí ela foi à missa em St. Patrick, lá com ele também? Paula estava atenta aos sinais. Gostei disso. Olha, este homem, ele é despojado. Gostei. Mas ela disse que Deus falou para ela que era ele. Falou. Não, mas peraí, eu quero saber depois. Não, aí você viu ele tirando a mochila. Adoro as histórias de amor. Eu só vi ele de longe. Alguém falou, lá, ele trouxe só uma mochila. Eu falei, despojamento é sinal. Eu pensei, despojamento é sinal de Cristo. Porque, na verdade, comigo tinha acontecido assim, tem a ver com os exercícios de Santo Inácio. E a questão toda da minha conversão. Quando eu descobri que Deus me chamava a ser católica, que foi lá no meu crisma, foi assim, eu queria a castidade. Então, eu crismei e falei para esse meu ex-namorado assim, vamos descobrir o que é castidade? Eu quero saber o que é castidade. Ele me bloqueou de todas as redes sociais para hoje conversar comigo. Essa louca! Eu querendo sexo, ela querendo saber o que é castidade. Tá maluca? E aquela experiência de ele nem sequer conversar comigo sobre nada, só bloqueou. Só bloqueou e parou de conversar. Gente, que loucura! Aí eu experimentei essa coisa da objetificação, assim, clara, eu não quis nem ouvir. Nem meu ouvi. Deus do céu. Nem ouvi. E só de cogitar aquela ideia. Deu logo um bloco. Foi. E assim, em tudo, eu falei, gente, que radicalidade, né? Ele pode ser radical nas atitudes dele, mas você não pode ser nas suas de querer viver a castidade. Olha isso, olha a diferença. Sendo que eu ainda tava querendo saber. Mas aí, quando eu fiquei só e fui percebendo essa questão da objetificação no meu interior, eu percebi, aconteceu o seguinte, eu tinha acabado de me crismar. E eu estava triste ali, chorando por essa rejeição no meu quarto. Aí eu tive interiormente uma visão de Jesus crucificado. Interiormente. Era bem pequenininha, assim, eu via como se estivesse dentro do meu pensamento. Assim. Ele dizia assim, eu tinha também tido uma discussão com a minha mãe lá na época, ele falou assim, eles te rejeitaram? Eles não te amam? Uma coisa assim. Eu falei, sim, Jesus. Ele falou, eu estou aqui contigo, eu te amo. Mas eu sei como você tá se sentindo. Porque eu também te amei a vida inteira, você também sempre me rejeitou. Ixi. Só me quis na medida dos teus desejos. Ixi, toma. Aí, mas doeu tanto. Eu imagino. Eu falei, verdade. Pô, viu na cara, na lata, assim, pá. Caramba. Falou pra mim, eu também sempre, eu te compreendo, eu sei como você se sente. Fica tranquila, você sempre me rejeitou. Foi exatamente assim que você me tratou a vida toda. Exatamente como eles estão te tratando hoje. Então, você me entende também, né? Caramba. Aí eu falei, ai, Jesus, eu não quero mais ser assim. Jesus, eu só queria um consolo. Precisava ser tão sincero assim comigo neste momento. Só que eu tô chorosa, mas tudo bem. Mas sincericídio. Foi ali naquele momento em que eu descobri uma coisa sobre mim. Eu descobri assim, eu quero ser pura. Quero amar sinceramente. Eu quero ser boa. Eu não quero ser feliz, não quero ter sucesso. Eu quero ser bondosa. Eu quero ser pura, eu quero amar. Foi ali que eu descobri. O Senhor sabia o que te dizer e o que mexeria com o seu coração para despertar um desejo. Eu falei, essa não sou eu, essa que eu tenho sido. Não é essa que eu sou chamada a ser. Entende? Essa que eu tenho sido não sou eu. Eu sou chamada a amar e a ser pura, a amar a Deus sem interesse, né? Então eu falei, agora eu quero viver a vida para corresponder ao teu amor. Falei para Jesus. Aí
Mas a minha conversão foi tão radical que as pessoas falavam, o que aconteceu com você? Você está tão diferente. Você entrou para alguma igreja crente? Perguntaram? Só que eu não mudei o não, modo porque de ela vestir. tava com... Devia já bota um escapulário pra fora e todo mundo já, opa, o que é? Eu usava na época um crucifixo de madeira que era do EJC, na época. Mas assim, o que aconteceu é que aquela dor de Deus ter me dito essa coisa, parecia aquilo de Santo Agostinho, né? Isso que estavas comigo e não eu contigo. Então, essa coisa ali me transpassou o coração e me dava uma dor que chegava a ser física. E enquanto eu não estava ali parada rezando, buscando rezar uma ladainha, eu rezava o terço, a ladainha, eu sentia alívio. Mas na hora que eu parava de rezar, doía o meu coração. E sua mãe? Você morava com a sua mãe, sabe? Não, eu morava com o meu pai na época. Mas assim, a gente sempre morava no sul de Minas, que é a minha cidade, que é 3 Pontas. Então, era muita gente, não era só eles. Minha mãe assustou demais. Assustou demais com a mudança. Todo mundo que me conhecia assustou, porque eu mudei completamente. Mas, por exemplo, você mudou suas roupas? Eu mudei as roupas, mudei o assunto, fiquei isolada, né? Um tempo, assim, das pessoas, porque eu queria ficar com Deus. Sim, né? queria entender todo o processo. Eu queria rezar, queria ficar com Deus, eu sentia dor por aquele modo que eu tinha sido até ali. Eu queria, aquela que eu tinha sido até ali, não tinha jeito de deixar de ser, eu era aquela ainda. Eu não iria deixar de ser ela de uma hora para outra. Eu precisava conviver com isso, eu precisava caminhar agora num caminho diferente. Aí comecei a estudar o site do Padre Paulo Ricardo. E eu vinha, né, da PUC São Paulo, que tinha uma orientação muito de esquerda, né? Aí fui já logo assistir o curso do Marxismo Cultural. Já vi muita coisa. Fui abrindo os olhos, assim, completamente para a verdade da fé católica. Perdeu os amigos que tinha? Todos. É impressionante, é como uma porque não identifica mais. São pensamentos muito diferentes. Eles falam assim, a Paula tá doida. Sim. Né? Sim, a Paula surtou. E eu cheguei... Agora é beata da igreja. Sim, e diziam assim, nossa, eu tenho tanta saudade daquela, igual com Santo Agostinho. Cadê aquela que você era? Onde ela está? Eu falei, não existe mais. Morreu. Olha só. Morreu. Mas voltando a Nova York. Peraí, Nova York. Aí você viu, pegou a mochila que eu me despojado no final de Cristo. Com esse processo de dor, eu procurei o padre lá, que era da minha paróquia na época, ele falou, faça os exercícios de Santo Inácio de Loyola. Aí eu fui. Esse processo de conversão foi em junho de 2014. Depois também, logo em seguida, fiz o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem em setembro. Aí fui para Itaici fazer os exercícios de 8 dias de silêncio, que é lá onde se dão os exercícios, né, pelos jesuítas. Em janeiro de 2015, fiz um de 8 dias. Aí depois fui de novo em 2017. Então, esses 2 períodos em que eu fiz os exercícios de Santo Inácio, ali eu tratei com Deus diretamente, né? E coloquei para Deus, né? Tudo isso que eu vivia, todas essas dores que eu sentia de ter vivido daquele jeito, e ele foi me transformando através de inspirações, orações que vinham de dentro, igual essa primeira que eu relatei. Ele ia falando comigo, mesmo, e me dando ali um caminho e também um consolo e ao mesmo tempo uma direção do que ele me chamava a fazer, né? Disso que eu era. E aí, quando eu estive lá em 2017, eu me coloquei, eu tinha uma meditação do nascimento de Jesus para fazer, me coloquei diante de um presépio enorme no fundo da igreja e fiz um pedido de graça. A gente faz nos exercícios um pedido de graça num certo momento do passo a passo da meditação. E meu pedido era, Senhor, esse desejo que eu tenho de ser família, ainda depois de tantos relacionamentos que deram errado, né, dessa maneira que eu fui do meu modo, eu falei, agora eu quero ir do seu modo, não do meu modo, mas esse desejo que me constitui, que eu vejo que tem aqui dentro de mim, de ser família, de te servir pelo sacramento do matrimônio, ele é só um desejo meu ou é desígnio teu? Ou vem de ti ou vem de mim? Só. E ali eu ouvi uma voz interna que dizia assim, vem de mim, e estes que você tá vendo aí diante de ti é você, seu marido e o bebê que você ainda vai ter. Aí eu senti o que Santo Inácio chama de
consolação excessiva. Depois eu entendi que chamava isso. Na teoria, Santo Inácio explica, né? A consolação excessiva é quando a pessoa tem um pensamento e esse pensamento vem acompanhado de um sentimento de pacificação emocional muito grande, que chega a calar totalmente os sentimentos, e uma alegria que leva às lágrimas. Eu senti aquilo assim muito forte. E aderi, falei, sim, né? Então que assim seja, né? É que você sabe que não é uma voz fruto do teu pensamento, de um desejo seu, é algo além. Né? Aí eu falei, mas quem são essas pessoas? Como assim? Quem é ele? E tal, não vinha resposta nenhuma. Também você já queria resposta toda. Já queria tudo, ansiosa. Quando eu saí dessa meditação, eu parei em frente a uma imagem de São José que tinha no mosteiro, ele estava bem na minha altura, assim, eu olhei bem no olho dele, um olho de vidro na imagem. Falei, São José, Deus acabou de falar que meu marido está em algum lugar, mas eu não sei quem ele é. São José, cadê o meu marido? São José, me mostra o meu marido. Adorei essa. Falei São assim, José olhando para você, falei calma. assim para ele sair. E na minha lua de mel tinha um São José gigantesco sentado assim numa das... que a gente foi para a Suíça. A gente estava num mosteiro das Irmãs Clarissas. E ali tinha o São José. Eu quis escolher. Aí você não olhou de novo no olho, não abaixou para ficar na altura? São José, obrigada. Tava São José gigantesco em cima de mim, assim, bem... A gente sentou pro café da manhã, São José... Eu falei, Bruno, São José tá falando comigo. Ele tá falando assim, aí o teu marido, você não me agradeceu, né? E eu tava na lua de mel, assim, eu falei... São José, desculpa, obrigada, meu marido aqui. Obrigada, São José, eu fui lá pedir. Que foi só isso, entre eu e São José foi só isso. São José é muito legal. Muito legal. Demais da conta. Muito. E aí o que aconteceu? Depois dessa coisa que Jesus falou, né, no meu coração, que sim, ele me chamava a ser família, eu guardei essa palavra no coração, dada, e esperei. Só que quando eu saí dali, eu conheci... Só um detalhe. Eu tô achando curioso que você não está falando assim, Jesus colocou no meu coração uma vontade de ter uma família, mas de ser família. Né? Olha a diferença do que você está falando. Sim. Eu tô achando bonito você falar de ser família. Eu uso isso, né? O meu Instagram originalmente chamava Quero Ser Família. Agora eu mudei pro meu nome, né? Porque essa coisa de Nossa Senhora, minha missão ali com as meninas cresceu muito para esse lado da devoção mariana, se solidificou mais nesse sentido, até no que diz respeito a essa noção da vocação do Brasil e da mensagem de Fátima, associada ali à própria história de Portugal, Dom Afonso Henriques, a Santa Cruz, toda essa coisa, a gente meio que tomou posse dessa identidade, dessa vocação do Brasil a ser representante da mensagem de Fátima no mundo. Mas você sabe onde foi colocada a primeira imagem de Fátima no mundo? Para o culto público? No mundo, fora de Portugal? Na cidade do Rio de Janeiro. A 10 de junho de 1929. Foi. Foi aonde? Na igreja do Senhor Santo Cristo dos Milagres, no bairro do Santo Cristo. Está lá até hoje a imagem. Que lindo. Ela está lá. Então, assim, que tem alguma coisa a ver com o Brasil, tem. E assim, a mensagem foi dada em língua portuguesa. E depois, a primeira capela das aparições do mundo, onde é que está? Cidade do Rio de Janeiro. Aonde foi o primeiro local de culto público aos então beatos Francisco e Jacinta, antes de serem santos? Aqui, não na cidade do Rio de Janeiro, aqui nessa capela. Então, e nós esperamos que o primeiro local de culto público, a Lúcia, quando for beata, seja aqui. Depois de lá, claro. Não, depois de lá, claro. Tem que ser lá primeiro. Porque os beatos é um culto obrigatório na cidade local dela, né? Da cidade onde morou. Um culto facultativo no país e proibido no resto do mundo. Olha. Então o Papa Francisco faz um decreto excetuando a Capela das Aparições de Fátima, no Rio de Janeiro, para fazer o culto aos então beatos Francisco e Jacinta com os textos de português de Portugal. Que maravilha, gente. É bonito, né? Então, só para enriquecer um pouco mais essa sua história de Fátima no Brasil... Tem tudo isso e mais alguma coisa. Então, porque quando vocês me chamaram para vir aqui, essa coisa de Fátima, né? Falei, gente, Nossa Senhora, a gente tinha agendado para o dia 7, né? E depois reagendamos para hoje. Isso. E foi justamente para hoje. Eu falei, Nossa Senhora, de novo, sabe? Se manifestando para mim através do sinal do 13, das aparições. Sabe? Mesmo. Porque o meu casamento foi no dia 13, porque o que aconteceu? Quando eu saí desse retiro, eu conheci um moço do México e a gente conversava à distância. E ele queria casar e tudo mais, nós conversávamos sobre não era namoro ainda, né?
Mas falávamos sobre a possibilidade, porque eu falei, finalmente alguém que quer casar e tal, e a gente conversava à distância. Eu estava terminando o meu mestrado, aí ele chegou a vir ao Brasil. Na segunda vez que ele veio 2 vezes, a segunda vez que ele veio, ele trouxe uma réplica da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe para mim. E a gente estava então conversando, eu pensava assim, ele quer casar, quem mais que quer casar? É católico, né? Eu pensava assim, muito por exterioridade. Não que eu tivesse gostado dele pessoalmente, entendeu? Então era um pouco de descrença que eu tinha de que verdadeiramente apareceria alguém que quereria o mesmo que eu, que teria o coração nas coisas de Deus, assim, tanto quanto eu, sabe? Mas esse rapaz tinha também, pelo que você tá falando. Ele tinha, só que ele, por ele ter, eu falava, então deve ser esse, porque apesar de eu não ter gostado muito dele, né? Entendi. O que eu não admitia também, plenamente, porque eu tinha essa descrença de que haveria alguém que também... Mas você não foi bater um papo com Jesus e perguntar, vem cá, é aquele ali mesmo? Eu fui fazendo essas meditações, né? Como eu antes já fazia. Mas eu também acreditei numa sugestão que era meramente humana minha. Que era do fato de que eu acabei de chegar do retiro, aconteceu, eu conheci ele. Então era uma leitura... Eu quero te falar uma coisa. Geralmente quando você reza, pedindo a alguém, que Deus te envie alguém, você fala, Senhor, alguém falou com São José, pediu para Jesus, pediu para Nossa Senhora e tá rezando, aparece logo em seguida uma pessoa que não é. Que não é. Que não é. E não é só para casar, não. Para qualquer coisa. E você pedir alguém. Gente, vai aparecer alguém. Aí aparece essa pessoa aí você desconfia. Você olha assim, você fala, peraí, deixa eu olhar. O tempo de Jesus é um pouquinho depois. Pois é. E aconteceu isso que quando eu fui lá no México, que eu fui então no final do ano, porque isso era 2017, janeiro. Conheci ele ali em fevereiro, ficamos conversando assim, ao longo do ano. Quando eu fui ao México conhecer a família dele, ele tinha vindo aqui, ver qual era. Chegamos em frente lá, a Nossa Senhora de Guadalupe, né? Eu só chorava. Lá na Basílica. E ele ajoelhou, me pediu o noivado, não vi. Porque eu tava... Ela não viu porque tava olhando para Nossa Senhora de Guadalupe tão concentrado, tão chorosa. Ou seja, não era para ficar noiva. E o homem ajoelhado no pé dela lá, só com a caixinha assim, ajoelhado, e ela... Ele me cutucou a perna assim, ó. Porque eu tava chorando, olhando para Nossa Senhora, assim... Mas você falou pra ele, agora não é hora de noivado, meu filho. Agora eu tô olhando a Virgem de Guadalupe. Ele me chamou ali a atenção naquela hora, ele queria, né? Pensou a coisa toda para ser especial, porque sabia que eu amava Nossa Senhora, né? Que eu tava muito ansiosa de estar diante de Nossa Senhora de Guadalupe, toda a história, coisa mais linda. Aí, aceitei ali no susto, né? Quando ele colocou um anel no meu dedo, ele não servia. Ele tava assim, servia só nesse dedo aqui, ó. Mas nem encostava no meu dedo é muito fino. E o anel era muito mais largo do que o meu dedo. Não servia, passava direto. Aí eu falei, esquisito. Sinal. O desencontro, né? Desencontro. E aí, esse tanto de desencontro, como aconteceu com o anel, foi acontecendo ao longo de toda a minha viagem que eu estava ali no México. Tudo foi desencontrado. A comunicação era difícil, era tudo desencontrado. Era completamente desencontrado. O que acontecia conosco era desencontrado. Tava tudo caindo por terra. Eu só via a Nossa Senhora de Guadalupe, porque lá no México tem a Nossa Senhora de Guadalupe em todos os lugares. Eu via ela em todo lugar que eu passava, eu falava, o que tá acontecendo? Nossa Senhora, não tô entendendo. E ela falava pra mim, eu ouvia no interior, não, estou aqui, eu que sou tua mãe, não se deixe perturbar com sofrimento, tipo, com a desordem. Eu falei, tá bom. Fui embora, sendo que é o seguinte, quando eu ajustei o anel, nós demoramos a achar um lugar pra ajustar o anel. Ajustei. Coloquei o anel no dedo. Em seguida, nós conversamos alguma coisa, nos desentendemos. Ele tirou o anel do meu dedo e falou, tô pensando se eu realmente quero casar com você. Ixi, Maria. Aí eu falei, tá. Ficamos assim, sem estar noivos durante o resto do tempo que eu tava lá. Na hora que eu tava saindo... Noivou e desnoivou. Na hora que eu tava saindo pra ir embora pro Brasil, ele pôs o anel de novo no meu dedo. Eu aceitei, mas pensei assim, vou ainda rezar sobre isso. Tipo assim, não tô muito certa que é isso. Mas você devolveu o anel? Não, depois ele veio buscar lá em Nova York, porque nossa, foi lá ele tava ansioso foi lá anel. que a coisa aconteceu, porque não, eu ia para Nova York, voltei do México, em 15 dias eu ia embarcar para Nova York. Nesses 15 dias ele falou assim para mim, esse moço do México, eu sonhei que lá em Nova York você vai conhecer alguém que vai fazer você desistir do meu noivado. Mentira! Do nosso noivado. Que isso? Ele falou isso? É o vidente do México? Ele falou. Aí eu falei,
Até parece, né? Que eu vou conhecer alguém que está disposto a casar nessa altura do campeonato. Em Nova York. Católico, até parece, né? Eu falei... Não. Super descrente, até parece. Eu falei, não acredito. E daí você foi pra viagem. Aí fui pra viagem. E ele só que... foi pegar um anelzinho que custou caro, calma, que agora essa história tá ficando interessantíssima. Eu quero entender, porque parei na história com o marido, com o Bruno, que ela viu ele pegar a mochila. E achou ele despojado, maravilhoso. Isso tem tudo a ver. Não, é flashback. Ela tá contando um, conta o outro. É a mesma coisa. É flashback. É a mesma coisa, isso. Mas é que lá no México, uma das coisas que tinha me deixado também de red lights, que foi o fato de eu depois ter reconhecido o despojamento como sinal de Deus. Uma luz vermelha ali, um sinal de alerta que no México aquela pessoa não era a pessoa de Deus para mim, é que teve um momento que ele quis se gabar para mim de um guarda-roupa cheio de ternos. E eu sou sanguínea. Comigo é bate e volta. Olha aqui meus ternos, que eu ia na universidade, que eu dava aula. Eu falei, não estou interessada nos teus ternos. Eu quero saber o que a tua pessoa tem para me oferecer. Terno? Terno, não quero saber. Inclusive, eu tô achando que isso aí não é sinal de Deus. Porque o que tem a ver terno? Não gostei. Eu conheci um que antes dele realmente virar uma pessoa muito assim, ele tinha uns 30 e tantos ternos dentro do armário. E ele era assim também. Ele falava, eu usava um terno por dia quando eu ia na universidade da área. Era um terno a mais. Eu não entendi essa gracinha, não. Não entendeu? Não entendi, não. Deixa, passa, é piada interna, vai. Então, mas aquela coisa dos ternos fez com que depois, quando me falasse, trouxe só uma mochila, eu falei, isso não é sinal de Jesus, essa coisa de ficar se vangloriando de coisas externas, assim. Falei, não gostei. E aí, o outro era despojado. Eu falei, sinal de Jesus, né? E tinha aquela palavra dada. Você vai conhecer alguém que vai fazer você desistir do noivado. Uma coisa eu sabia, que eu estaria em Nova York e que eu iria rezar e discernir verdadeiramente se eu ia levar esse noivado adiante, porque tinha muita coisa confusa que não estava colocada. Falei, isso está muito errado, está estranho. Deixa eu conversar com Deus, vou ficar sozinha. Cheguei em Nova York e falei para ele assim, pro Túlio, não vou conversar com você por enquanto, porque agora eu vou rezar, porque eu estou em dúvida se eu quero me casar com você, e eu vou discernir isso em Deus, e quando eu descobrir e eu tomar a decisão, eu vou te falar. Ele ficou todo metido, tira anel, põe anel, agora é minha vez, cara, mas o cara que desmancha o noivado, assim, tudo bem. Mas o cara ir buscar o anel é um negócio meio de usura, não é? Do cara meio... muquirana. Muquirana, né? Eu não buscaria o anel jamais. Só se o anel fosse assim, era da avó dele, tinha uma história familiar, que era importante. Não é coisa nenhuma, ele comprou lá na quitanda. Não tinha nada demais esse anel. Não tinha nada demais. Então ele usou como pretexto o anel pra poder encontrar ela. Foi mesmo. Foi lá tentar fazer um show pra ver se... Mas aí ele foi até lá? Foi até lá Nova York. E aí você falou pra ele, meu amigo... Toma o anel. É porque aconteceu assim. Eu fiquei, né, na minha... E quando eu conheci o Bruno, quando nós nos vimos face a face, nós estávamos descendo o elevador. Eu entrei, ele entrou. E aí a gente se apresentou como 2 colegas de curso, certo? Estamos aqui na mesma turma de professores. Meu nome é tal, o seu é tal, o meu é tal, eu sou de tal lugar, tal, essas coisas. E aí, quando eu saí da presença do Bruno, foi só enquanto desci o elevador. A gente estava com um dia livre, antes de começarem as aulas, era dia de Martin Luther King. Lá 15 de janeiro, lá a gente tinha um dia livre na segunda-feira, na terça começaria, porque era feriado. Então estava indo para a Catedral de São Patrício, que era o primeiro lugar que eu queria ir, porque o nosso albergue era bem perto da Quinta Avenida. Conversamos. Quando eu saí da presença dele, depois da gente falar só oi um pro outro, eu pensei, se for para eu desistir do noivado por causa de alguém, certamente que é esse. Nossa. Eu pensei. Só que na mesma hora... Você nem sabia se ele era casado ou não? Não sabia nada. Na mesma hora, eu me repreendi. Falei, Paulo, para com isso. O que você tá pensando? Você não tá noiva? O que é isso? Tal. Falei, gente, que bobagem que eu tô pensando. Aí, na mesma hora, assim, do processo todo do meu pensamento, fui rezar. E nesse processo durante aqueles primeiros 15 dias, a gente realmente ficou amigo e tínhamos muito em comum. E diferente do que tinha acontecido no México, entre eu e ele havia muita afinidade que as pessoas ao redor começavam a perguntar. Não, mas vocês são um casal? Os americanos. Vocês são um casal? Nossa, vocês são tão parecidos. A gente conhece essa história. Porque a gente passou por isso também. Todo mundo falava. Aí a gente, não, a gente é colega de curso.
Não, mas pensei que vocês fossem um casal, daria um casal bonito. Essa coisa, né? E a gente conversando e eu, então, falando com o Bruno sobre a castidade, toda essa coisa, né, sobre que a gente estava lendo. Você já queria saber se o Bruno era católico também, né? Então, Bruno era católico de IBGE, mas nem isso. Não pode nem dizer, porque ele tinha feito a primeira comunhão e nunca mais tinha voltado à igreja. Sabe, aquelas pessoas que os pais mandam para a primeira comunhão, faz batismo, mandam para a primeira comunhão por causa da escola, sei lá o quê. Depois some. Então, o que aconteceu foi que a nossa conversa sobre... Eu falava só de Jesus, né? Eu estava assim, numa fase de um amor por Deus, de São João Batista. A faculdade chamava St. John's, aí tinha a ver com São João Batista. Aí eu falava São João Batista... Nossa, fala do evangelho. Eu tava numa fase assim que eu tava ardente de amor. Eu tinha vindo de Nossa Senhora de Guadalupe. Então eu falava desses assuntos que me interessavam na época. E eu falava da castidade. Eu falava, não, sabe por quê? Eu só namoro pra casar e eu guardo a castidade porque o meu corpo não é pra ser usado pra ver qual que é. Porque eu tenho muito pra dar, mas eu tenho só tudo. Eu não tenho só um pouco. Eu tenho só tudo pra dar. Eu não tenho um pedaço. Eu tenho só tudo. É muito, mas é só para quem merece, quem vai fazer jus disso para a vida toda. Não, eu fui colocando essas coisas. Falei, tem, mas é só tudo, não é um pouco. E ele ia achando graça, né? Naquele modo. Ele olhando para você assim, maluca, meu Deus. Como eu falando isso? Aqui? Não, mas tá interessante. Ele olhando fazia eu falei, assim. Eu sou chamada a ser a mulher de um homem só, amar este homem, é um só. Aí ele falou assim, mas dá pra casar em uma semana? eu falei pra ele... Opa, eu sou esse homem único aí, ó. Eu sou do meu marido, eu não sei quem ele é muito bem. Pronto. Sou do meu marido. A gente leva uma semana e tá casado. E ele começou, então, a me olhar diferente, né? E eu peguei e a gente tava no sacolão, eu falei, você tá me olhando diferente? Vou te fazer umas perguntas. Você namora pra casar? Comecei no interrogatório. Ele, com você eu caso. Ixi, mas... Desse jeito. Aí eu... Você vai à missa? Meu marido tem que ir à missa comigo. Você aceita ir à missa? Não vai à missa? Ele falou, aceito. Ele foi dizendo aceito. Aí eu falei, então, mas você namora na castidade? Porque tem que namorar na castidade. Mas vocês até então estavam só conversando com muita afinidade. Só que ele começava a me olhar com uma cara muito... Você não acredita a cara que ele me olhava. Aquela cara de cachorro na porta do açougue. Ele tava com uma cara de encantado. Assim, aquele cachorro que tá na porta do açougue, assim, não, olhando. Ele ficava com uma cara de encantado. Ele me olhava encantado. Eu falava, olha, você tá me olhando com uma cara que eu vou ter que te perguntar uma coisa. Você tá com cara de que quer me namorar. Você quer me namorar? Eu só namoro pra casar. Olha aqui, ó. Tô em crise em relação a esse noivado aqui. Ó. Ele te fala assim, Gila é muito doida, mas eu amei essa doideira toda dela. Só namoro pra casar. Mas vocês moravam na mesma cidade? Não. Mas e aí? Ele foi respondendo, sim, com você eu caso em uma semana, com você eu viro católico, com você eu faço não sei o quê. Aí o que aconteceu? Eu falei, tá, obrigada, você já respondeu o que eu precisava saber. E eu continuei querendo saber de Deus, o que Deus queria, né, de mim. Aí eu fui na missa, no domingo. No domingo era também essa liturgia de Marcos, de agora. E aí o evangelho, era o evangelho da chamada dos apóstolos, que dizia, deixa a barca na margem e me siga. E eu estava perguntando ao Senhor se ele queria que eu fizesse daquele noivado. E ele dizia claramente, deixa a barca na margem e me siga. Eu falei, mas eu não sei, não conheço esse moço direito. Sei lá, ele nem é católico. Porque aconteceu todo um processo interno de eu falar com Jesus. Jesus, o Senhor está me apontando esse moço? Porque eu entrei numa igreja de São Paulo Apóstolo. Tinha um painel de Jesus sendo batizado por São João Batista gigantesco. E aquela imagem de Jesus era a cara do Bruno. Eu olhava, eu confundia as imagens. Falava, o que você está fazendo, Jesus? Você é da minha cabeça ou é o Senhor? aí eu falava assim, Jesus, o que está acontecendo? Ele falava assim, este é o meu filho muito amado, em quem eu ponho todo o meu agrado. Eu falei, coloca, mas não tem fé, não é católico. Como assim? O Senhor está me pedindo falando que é ele, mas não é católico, como assim? Eu fiquei numa crise interna, né? E aí eu ia passando assim pelos nichos, vinha um nicho de Santa Terezinha. Passarei o meu céu a fazer o bem sobre a terra, pétalas caindo, assim, de chuva de graça. Aí, na próxima, não fostes vós quem me escolhestes, mas eu vos escolhi, para irdes e dardes fruto, e para que o vosso fruto permaneça. E Paula, meu Deus, o que está acontecendo? Eu desse jeito. Aí, na próxima,
Combati o bom combate. Terminei a minha carreira, guardei a fé. Agora me será dada a coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia. Aí eu... Vixe. Tudo falando pra mim que a hora tinha chegado, assim, e eu não tinha ainda aquele discernimento, só ficava trêmula diante daquelas inspirações, assim. E foi na missa que eu falei, Senhor, o Senhor tá falando comigo que verdadeiramente é pra eu deixar esse noivado e agora pensar alguma coisa sobre esse moço que o Senhor tá me apresentando aqui, mesmo ele não sendo católico. Teve até um momento de oração em que eu falei... Não, ele era católico. Ele era católico, mas frio, não, né? Afastado, né? Sendo um católico afastado. Isso. Eu falei, mesmo ele estando afastado, o Senhor me pede que... Ele dizia assim pra mim, Deus, no meu interior. Morri por ele tanto quanto por você. Sai desse pedestal. Outra. E Jesus só, vapo nela, vapo sai desse pedestal. Tá achando o quê? Morri por ele tanto... Aí eu falei assim, Jesus, mas ele não é católico, ele não é convicto do catolicismo, eu vou sofrer com o amor ao catolicismo e essas verdades, eu vou sofrer, ele não vai compreender. Aí ele falou assim, você aceita dar a tua vida para que ele, quem sabe, seja salvo? Se talvez você não der, talvez ele não seja, ninguém faça. Falei, aceito. Olha só. Jesus fez o casamento, ele já vem cá. Nessa hora eu fui dando esse sim, né? Já casaram em Nova York. E ele falaram assim, não, eu falei com ele, quando eu, por fim, concluí que era aquilo mesmo e dei aquele sim último, que foi quando Jesus falou lá na missa, que era para deixar a barca na margem seguir, eu entendi aquilo para mim de um jeito bem profundo, até chorei na hora que eu entendi de modo pessoal, que ele estava me pedindo, era como se eu tivesse um questionamento assim, ó. Senhor, o Senhor está me pedindo para trocar o certo pelo duvidoso. Porque eu não conheço nada dessa situação. E do outro você já estava noiva. Aí ele falou assim, deixa a barca na margem e me siga. Eu vou te mostrar. Você vem comigo? Eu falo, sim, vou. E o Bruno estava com você nessa missa? Não, eu estava sozinha. Só que na hora que eu dei esse sim, logo depois do evangelho ali, começou a tocar na comunhão a música A Barca, do Padre Zezinho. Nossa. E aquilo falou muito comigo, né? Porque tava em Nova York tocando música brasileira. Tocar uma barca em Nova York não é... Aqui é tudo bem, né? E aí falava, tu me olhaste nos olhos, pronunciaste meu nome lá na praia, eu deixei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Então aquilo era muito forte. Então eu dei aquele sim, aquele consentimento naquela hora pra Deus. E Bruno tinha me chamado... Tinha que avisar o Bruno agora, né? Bruno tinha me chamado pra passear depois da missa, era um domingo pra gente ir andar. Mas tu tava noiva? Por Nova York, ele tinha me chamado pra passear. Eu tava ali ele era meu colega de curso, ele tinha me chamado pra ir com 2 amigos que moravam em Nova York dele. Ele falou, eles conhecem, eles vão, né, eles querem ir com a gente e tal. Tá, vamos. Aí fui, né? E nós dois, muita afinidade. Eu tava falando das bodas de Caná, falava só de Deus. Falava só de Deus. E ele escutava. O Bruno também tem essa característica. Eu sou falante, eu falo que nem homem da cobra, né? Deus me perdoe. Mas o Bruno é quieto. Ai. Ele é quieto pra equilibrar ali. Porque senão se os dois falassem muito, já pensou? E ele ficou ouvindo o tempo todo. Eu falando de Deus sem parar. E ele foi ali no final da coisa, daquele dia, ele entrelaçou a mão dele com a minha. E eu deixei e vi a aliança, assim, naquela mão entrelaçada. Aliança de quem? Do mexicano, do mexicano, lá. Pensei que ele tivesse descoberto ele com a aliança no dedo. O Bruno andou, ele simplesmente, o primeiro ato que ele fez de mostrar algum interesse claro que vinha da perto dele foi esse. Foi simplesmente andar de mão dada comigo no retorno pra casa. Ele entrelaçou mas que bonito. a mão dele com a minha. Se fosse, eu tinha arrancado a aliança do seu dedo. Aí eu olhava aquela aliança... E eu falei, gente, essa aliança tem que sair daqui rápido. Aí, assim que eu, no dia seguinte, eu já conversei com o Túlio, já falei tudo. Falei, eu realmente conheci alguém. Parabéns, você tinha razão, você... profeta do México. Falei, eu realmente conheci. Parabéns, profeta. É verdade. Mas eu também falei assim pra ele, mas também não é por isso apenas, não é por ele apenas, é também porque não há verdade nisso que a gente tá vivendo. E ele tava esperando no hotel o anel? Não, aí
Não, onde é que tava o cara na véspera quando você tava passeando no parque? Não, ele tava lá no México. Tava no México, quando ela falou... ele não tinha ido pra Nova York, não? Não, ele foi pra buscar o anel quando eu desisti de casar. Eu tava no FedEx, mandava entregar pra ele. Ele queria olhar pra ela, ele queria ver mesmo se ela ia desistir. Foi o que eu falei pra ele, falei, não preocupa com esse anel, eu te devolvo. Ele, não sei o quê. Vai pegar um avião, vai até lá pra poder pegar o anel? Ele queria olhar pra ela pra ver se ela ia desistir do Bruno e ficar com ele. Entendeu? Tu não entendeu? Não, mas ele fez um fuzuê tão grande que ele ligou pra minha mãe, ligou pra uma amiga minha. Graças a Deus, então, né? Nossa, ele mostrou quem era, que também eu não tinha visto. Ligou até pra irmã do Bruno. Não, foi uma confusão. Ligou pra irmã do Bruno? Ele tinha o telefone dela? Não, ele descobriu como. Eu fiz uma postagem que alguém do grupo... no Facebook, na época, postaram uma foto do grupo todo, o grupo de todos os professores. Ali naquele grupo, ele fez uma análise da foto coletiva ali e discerniu que era o Bruno, e do Bruno ele chegou em outras pessoas, entendeu? Os dois estavam juntos assim, fazia um coração quase no meio deles. Aí ele falou, é esse. Tava parecendo. O cara era do FBI, cara. Ele devia ser. Sabia tudo. Só sei que foi um fuzuê. E aí, quando eu terminei, então, o noivado né, tirei o anel e tal. No dia seguinte, eu cheguei ao Bruno e falei, olha, eu terminei meu noivado. Eu falei isso, terminei meu noivado. Ele falou, ele pegou na minha mocinha e apertou. E tal. E ele falou, na verdade, o que acontecia era, ele morava junto com uma mulher, que era uma argentina. Ih, caramba. Ih, juntou a Argentina com o mexicano. Com a Argentina. E aí ele falou assim pra mim. Vou mandar a minha Argentina pro mexicano. Ela falou assim, ele falou assim pra mim, ele já tinha partilhado ali que ele tinha dúvidas se verdadeiramente queria unir a vida com ela, porque ela era meio que nômade. E ele é muito fixo, assim, uma pessoa muito quieta, muito na dele. Ele falou, ela fala muito de viajar e tal, e eu tenho de viver a vida, morrer no Ushuaia, não sei o quê, eu não quero nada disso. E ele, né, foi falando, e eu ia falando, aquilo que fez o coração dele vibrar, era que eu falava de uma vida estável, né? Uma vida fixa para viver de dedicação um para o outro e tal, e de uma maneira, né, estável mesmo. E aquilo que conquistou, né? Foi conquistando. Que ele queria para ele, né? Mas ele vivia no mesmo apartamento que essa moça? Ele morava junto. Ele falou, pegou na minha mão e falou assim, você espera que eu vou terminar também? Você me espera? Falou assim, você me espera que eu termine também? E aí a gente vai conversar. Eu falei, tá. Demorou 2 dias. Começou rápido, hein? Pra ele acabar o relacionamento. Telefone? Por telefone. 15 dias a gente conversou ali como amigo, né? Depois a gente namorou mais 1 mês, que a gente ficou 1 mês e meio nos Estados Unidos. Mas, quando ele saiu dali, que a gente se separou no aeroporto do Rio, aqui do Galeão, ele tava já com o caminhão de mudança. Ele ia voltar para aquele apartamento já com o caminhão de mudança. Já tinha alugado outro apartamento e já tava tudo resolvido. E casou quanto tempo depois? Nós nos casamos 1 ano e meio depois. Ainda. Aí a gente ficou... Demorou, hein? Demoramos. Porque nós ficamos... Já sabia que era mesmo? Tudo resolvido, cara. 1 ano e meio. O céu já tinha feito tudo. Já tinha apartamento, já tinha mobília, já tinha mulher. 1 ano e meio esperando o quê, pô? Mas é que a gente ficou né, viajando. É porque ele tinha um processo. O Bruno mesmo tinha um processo de entender, né? O casamento, de tudo isso. Eu sabia, mas ele não sabia, né? E daí não ia poder contrair o matrimônio. Ele precisava ter noção de tudo que seria verdadeiramente o que ele... Você fez então, foi uma mentoria. Não. Entendi. Fez uma mentoria com o Bruno. Você fez uma mentoria. Ele colocando, a gente começou... Tem isso também. Tem água aí pra... Você quer mais água? Eu quero. Também isso foi extraordinário. Você vê a graça de Deus. Quando eu falei que para namorar precisava ir à missa, ele foi comigo numa igreja que tinha ali em Nova York, perto de onde a gente estava, na igreja de Santa Inês. Estava tendo a confissão, ele fez confissão. Começou a ir à missa lá em Nova York. Confessou ali, ele fez uma confissão geral, porque o padre norte-americano, quando viu que ele não tinha, fazia muito tempo que não se confessava, ele fez com ele, dentro do confessionário, um exame de consciência de vida toda. Isso é legal. Você acredita? Então, ali em Nova York, ele fez exame de consciência de vida toda, confessou e começou a ir comigo à missa. Ali. E aí foi um processo, e nunca mais parou? Não, aí ele parou. Depois que a Clara nasceu, ele teve uma crise, assim, de dúvida, de achar que não queria. A Clara tem que idade? 4.
4. Então, foi o ano passado, por isso que é significativo hoje eu estar aqui. Porque o ano passado nós fizemos em casa a trezena Santo Antônio. E foi isso que eu pedi e eu dizia para ele. Eu falava muito, conversei muito sobre a importância dele verdadeiramente se comprometer com essa área da nossa vida, né? Que tinha a ver também com uma reciprocidade até a mim, a minha pessoa, né? Mas que não era apenas isso, né? E aí ele se confessou ano passado, na véspera do nosso aniversário de casamento, a 13 de julho. Ali a gente comemorou na missa, né, o aniversário de casamento. Comungamos, e a partir dali ele nunca mais deixou de ir. Voltou. Que bom, graças a Deus. Sim, e aí hoje a gente está aqui, quase que nesse 13, né, de junho, prestando essa honra, dando glória, né, à intercessão de Santo Antônio, que verdadeiramente não apenas ajuda a construir novas famílias, mas também ajuda na santificação das famílias, né? Que é o mais importante, que as famílias sejam fiéis à vocação dada por Deus a elas, né? Sim. Porque não basta formar família que não é fiel à vocação da família, não adianta. A gente precisa formar vocações, né? Pessoas capazes de conhecer as suas vocações e corresponder a ela, né? Gente, mas que história, né? Olha só. Isso, foi é bom para inspirar as pessoas que estão em casa. Mas eu também queria saber um pouco sobre os exercícios aí de Santo Inácio, os ensinamentos. A comunidade, né? E dos ensinamentos de Santo Inácio de Loyola, para as pessoas entenderem como é a base disso, como é que funciona isso. Isso, Santo Inácio, o que acontece, Santo Inácio é muito interessante, porque os exercícios espirituais foram escritos, os exercícios espirituais são a obra principal de Santo Inácio de Loyola. Eles são um itinerário de orações, um retiro para ser feito em 30 dias. Então, há ali uma série de exercícios mesmo, de meditação, em que a pessoa vai pensar sobre certas realidades. Santo Inácio pede, e ele vai apresentando isso numa certa sequência. Ele vai ensinando também uma série de fundamentos e de teorias também para aquele que ele chama de exercitante. Então, o que aconteceu? Os exercícios espirituais, eles nasceram como uma resposta à reforma protestante, né? Porque havia ali o surgimento da burguesia, toda essa coisa da crítica de uma igreja degradada no século XVI, e Lutero propôs, então, o rompimento com a tradição e com a igreja em si, como uma solução e uma busca por intimidade com Deus separado da igreja. Santo Inácio propõe essa mesma intimidade e a busca da meditação das escrituras dentro de todo o edifício da fé católica, né? E ele propõe esse itinerário em que você vai buscar e encontrar a Deus em todas as coisas, né? Em que você vai, de fato... Ele fala assim que um seguidor de Jesus, assim como uma pessoa que pratica um esporte, uma pessoa que trabalha com qualquer tipo de atividade física, um atleta, ele tem que se dedicar e treinar para ele ser bom naquilo. O seguidor de Jesus Cristo também tem que fazer uma série de exercícios espirituais para ser capaz de corresponder ao chamado que Deus faz ao coração. Criando a musculatura necessária, né, para suportar. Então, os exercícios espirituais, eles são um itinerário em que ele, Inácio, se propõe a acompanhar. Ele fazia inicialmente 1 a 1. Ele propõe esses exercícios para uma pessoa que é, né, o exercitante, e ele acompanha, isto é, ele ouve as inspirações da pessoa que é o exercitante e o acompanha no percurso para ajudá-lo a discernir a voz de Deus, discernir a vontade de Deus para cumpri-la, para fazer a vontade de Deus. Então, ele fala sobre buscar e conhecer a vontade de Deus. Então, ele tem uma série de regras, né? Tem as regras do conhecimento da vontade de Deus, que são chamadas as regras do discernimento dos espíritos, que são as regras, a 14ª, né? 14ª regra, que eles chamam do discernimento dos espíritos. Para as pessoas entenderem, não são dos espíritos... eu vou explicar. Por exemplo, ele fala, em primeiro, na questão da eleição. 3 modos de fazer uma escolha. Então, ele vai explicar sobre como fazer uma escolha cristã,
Uma escolha fundada em Deus. Então, ele vai apresentar 3 modos de fazer uma escolha. O segundo modo de fazer uma escolha é essa regra do discernimento dos espíritos, que, na verdade, numa linguagem comum, os espíritos seriam pensamentos e sentimentos. Pensamentos e sentimentos que você tem que discernir de onde vêm e para onde levam, para identificar o que eles... Né, quem é que inspira esses pensamentos. Ele diz que há 3 origens dos pensamentos. Uma Deus, uma o inimigo e outra a gente mesmo. Que a gente mesmo cria os negócios, né? Mas o inimigo também sopra aí no ouvido. Então ele diz, por exemplo, que ele também coloca, muitos teóricos mais modernos de Santo Inácio falam, na verdade, que o inimigo não é só o inimigo das almas. É também o mundo, a carne. O inimigo é tudo aquilo que vai levar a pessoa para longe da vontade de Deus, para longe do caminho da vocação. Então, por meio dessas regras, você consegue, tanto nas tentações, saber o caminho de Deus, porque o inimigo sempre inspira na direção contrária à vontade de Deus. Se é na direção contrária, você só identifica o pensamento, identifica a direção daquele pensamento. Para que ele me pede? Ele me pede para ficar escondida dentro de casa, debaixo das cobertas e chorando. Então, você entende que a vontade de Deus é justamente o oposto. Sai, se abre, conversa, né? Então, Santo Inácio explica o seguinte, para você entender, tem uma regrinha simples. O que vem de Deus é necessariamente leva para fora e para o alto. Então, leva a pessoa para a autotranscendência, para sair de si, para se doar aos outros e anima. O que vem do inimigo leva para dentro e para baixo. Então, você vai se isolar do muito outro bom. E ficar triste. Uhum. Tá? Então, e o que vem de si mesmo é todo o senso de autopreservação e busca de afirmação da própria pessoa. É uma certa busca de afirmação pessoal mesmo. Eu sou boa, isso é meu direito, tinha que ser assim. Então, isso vem de si mesmo. Né? Porque necessariamente os caminhos de Deus exigem na santidade, que Santo Inácio está pedindo segmento, está falando sobre o segmento de Cristo. O segmento de Cristo é aquele chamado: se queres me seguir, vende tudo que tens, dá o dinheiro aos pobres, depois vem e me siga e assim terás um tesouro no céu. Então é necessariamente pedido para o seguidor de Jesus que renuncie a si mesmo. É necessário, não tem jeito de levar o eu junto. O caminho para a vocação matrimonial também é necessário. Né? O eu morre, nasce o nós. O eu morre. Há um novo eu que nasce. É o eu que é constitutivo desse nós. É um novo eu, certo? Mas aquele eu anterior ao nós, ele já não há mais. Ele não existe mais. A gente é chamado a morrer para esse eu. E o caminho de se formar para ser essa mulher que vai se unir em casamento é o caminho de ir morrendo para esse eu. Olha só, que legal. E você ensina isso na comunidade? Eu ensino através do espírito sacerdotal dos pastorinhos, que é também o espírito sacerdotal do batismo, que que na teologia clássica do ensino sobre a mulher seria o modo como a mulher é chamada a ser, né, um sacerdote, que é através do silêncio, da submissão a Deus em primeiro lugar, né, ao marido, ao serviço ao outro, vamos dizer assim. É melhor assim, do que falar que é submissão ao marido. Não é. É submissão ao amor, que é serviço ao próximo. Então, a submissão a esta verdade do amor, né? Então, é isso que os pastorinhos fizeram. Acolhe os sofrimentos que o nosso Senhor vos enviar com obediência, com submissão, sabendo que o Senhor sabe o que faz, sabe por que faz. Ele sabe quem Ele quer te fazer a partir disso. Então, acolha os sofrimentos todos, sem questionar. E ouça o que Deus te fala, guarde no coração, como Nossa Senhora. E vá seguindo essa palavra até que ela nasça. E você vá morrendo. Porque o Senhor te chama... A oração mais ouvida, né, as mulheres rezam. E a oração mais ouvida que move o coração de Deus é uma oração feita com autêntica caridade. Sim. E a oração feita com autêntica caridade é uma oração selfless, né? Uma oração vazia de si.
em que você está pensando aquilo que Deus falou para mim sobre o meu marido. Olha, ele é essa pessoa hoje. Mas eu te convido a dar a vida por ele, para que ele, quem sabe, olha só, quem sabe ele se salve. Eu posso dar minha vida e mesmo assim não é garantia que ele se salve. Por quê? Porque ele tem que dar o sim dele. Claro. Ele tem que responder. Você vai fazer o seu papel, mas ele também tem que dizer o sim. Eu tenho um papel de convidar, mas também de acompanhar. Sim. De amar, de acolher, de ver a dignidade humana. Se ele sair da rota, botar de novo na rota, ajudar ele a entrar de novo na rota. Sim, de ser um pouco como... E no casamento, vocês vão me dizer se não é assim. De ser essa pessoa que também faz a retaguarda, que guarda a parte frágil do outro. Sim. Claro. Né? Essa pessoa que guarda a parte frágil do outro, acolhe, fala, tudo bem ser miserável, tudo bem ter essas misérias dentro de você, a gente apresenta elas todas para Deus, ele vai se valer disso. Né? E vamos então pedir que ele nos dê a sua graça e que possamos disso, né, fazer desse nada, que ele faça desse nada amor. Né? Ele não é à toa, ele nos fez assim. E nós somos chamados a servi-lo e a servir à comunidade e aos nossos filhos assim. Então devemos aceitar, né? Aceitar para depois, né? Para servir. Até isso vai servir. Tem uma oração do São John Henry Newman que ele fala: se eu estiver doente, minha doença vai servi-lo. Se eu estiver triste, minha tristeza vai servi-lo. Tudo que há em mim vai ser para o serviço dele, porque ele sabe o que está fazendo. He knows what he is about. Ele fala, he knows what he is about. Então, é essa aprendizagem. E na família isso é necessário. Por quê? Porque nós queremos os filhos obedientes e tudo mais. E a questão toda da vocação. Primeiro, nós devemos ser aqueles... Por que a perda da autoridade? Porque se você não tem ninguém a quem obedecer, por que você vai esperar que o outro te obedeça? Se você não tem que se submeter a ninguém, é só a você. Você fala, o outro também não tem que se submeter a mim. Certo? Então, a ideia da obediência dos filhos e a relação toda dos esposos e tudo mais vem da submissão a Deus, que pede obediência, mas não por causa dele mesmo, mas por causa de nós, para a nossa própria felicidade. Para que nós sejamos aqueles que ele nos fez para ser. Aí vem a questão do egoísmo, de que todos somos feitos e a necessidade do sofrimento. Por que necessitamos sofrer? Porque como que nós vamos fazer comunhão com Deus bondoso, totalmente dado a si mesmo, que só fica lá escondido num sacrário sozinho por uma eternidade, ninguém vai visitar, e ele continua a se doar, todo mundo só ultrajando. Por quê? Por que a gente tem que sofrer? Nós somos um posto de egoísmo e de autossuficiência. Como que nós vamos conseguir fazer comunhão com Deus todo dado, que se doou pela cruz até a última gota de sangue, até a água sair do lado do peito? Como que nós vamos fazer comunhão sem sofrer? Como que nós vamos ser transformados, configurados a um Deus que tem essa característica de total altruísmo, total doação de si, se nós somos maus e egoístas e autossuficientes? Não há outro caminho. Uhum. Jesus disse a Santa Faustina: minha filha, eu sei que tudo é sofrimento, mas não há outro caminho para o céu que não seja o da cruz. E a cruz, ela é gozosa, uma vez que você verdadeiramente entenda o que se está operando na sua alma. Quando você adere, igual aconteceu ali com a Santa Jacinta, né? Quando a Nossa Senhora fala: Jacinta, pode sofrer mais um pouquinho? Uhum. Você aceita? Aceito. Agora eu acho que a Nossa Senhora já vai me buscar, porque eu acho que alguns pecadores já foram salvos. Então, é muita generosidade, é um sair de si sobrenatural, que transcende a lógica humana. Eles passaram até um pouco da cota, porque Nossa Senhora disse que Deus está contente com os vossos sacrifícios, mas não quer que durmais com a corda. Trazei-a apenas durante o dia. Para quem não sabe, né? Porque eles encontraram uma corda que eles cortaram em 3 e eles amarravam na cintura. E feria aquilo. Só que a corda é muito áspera. Então aquilo vai ferindo, né? Vai ferindo, né? Você vai se movimentando, é meio espinhosa a corda, ela é muito, né, grossa. E aí Nossa Senhora falou que não precisava que eles dormissem com a corda. Mas que trouxesse durante o dia. Quer dizer, há necessidade de penitência, mudança de vida.
E esse mundo tem toda hora um apelo ao hedonismo, né? O tempo todo. A autossuficiência. Pare de sofrer. Né? O não sofrer de modo algum. Então, a gente precisa nadar contra a corrente. É necessário. A gente nada contra a corrente todo dia. Todo dia a gente nada contra a corrente. Só que a mulher que chega, Bertado, pensa comigo, ela está sonhando em ser família, ela sonha primeiro com aquela alegria da família. Só que essa alegria, ela é um fruto espiritual de um serviço, é um dom de Deus. Também elas querem conquistar isso. Também na família não se conquista. Ela é recebida como um dom gratuito. Assim como toda pessoa humana é dom gratuito, a família também é um dom gratuito. E ela é um sonho do coração de Deus. Eu devo estar a serviço. Eu devo conhecer essa missão e estar toda, né, nessa disposição. E, principalmente, eu devo estar desejosa e apta para sofrer. Para sofrer no sentido para ser plasmada no Cristo, né? Isto é o quê? Cada vez mais ser capaz de ver no outro um outro Cristo, como, por exemplo, no Evangelho do Bom Samaritano. Sempre, até mesmo o pior dos pecadores, como aí a mensagem de Fátima também nos pede, né? Peço que vocês rezem pelos pobres pecadores. Pelos pobres pecadores. Então, o outro pecador, que seja pior que seja, hoje as mulheres, elas falam assim, eu só quero um homem se for de igreja. Você perguntou para Deus quem é o homem que ele tem para você, se ele está na igreja? Quem ele é? Ele tem uma dignidade de filho de Deus, ele é chamado ao céu. E você talvez saiba disso e ele não sabe. E você só quer ele depois que ele estiver pronto, sendo que a tua missão passa pela tua missão, ele, quem sabe, se aproximar, né? Então, não é um missionary dating, né? Como diz lá o Jason Everett. Não é nesse sentido, mas é no sentido de fazer um convite claro pro outro, como eu fiz pro meu marido. Olha, comigo casada na igreja. É ir numa missa. Topa, sim? É desse jeito. Você quer casar comigo dessa maneira? Essa sou eu. Eu sou católica. Meu marido precisa ir à igreja comigo, que eu não fico feliz com o marido que não vai à igreja comigo. Não basta ir à igreja, né? Tem que levar o marido. Isso, sem que... E aquilo ainda era pueril, né? Naquela época, porque depois de todo esse processo de orientar as mulheres nesse caminho, eu vi que o buraco ainda é muito mais embaixo, né? Muito mais embaixo. Mas graças a Deus, o Bruno tem hoje, né? Essa disposição de querer conhecer a verdade e amar a Deus, mas passa pelo amor que ele tem por mim e pelo esforço da minha própria santificação que eu tenho, que eu demonstro ter em casa, na minha vocação, na minha luta por vencer as minhas próprias debilidades, para servi-lo melhor, para servir a nossa família melhor. Ele fala, ela se doa para nós. Exatamente. Então eu também quero me doar. Você vê como é que a Kênia foi abençoada. O marido dela vai à missa todo dia, ou melhor, à igreja todo dia, pelo menos. Sim. Quando não dá tempo de ir à missa, por algum motivo. É isso aí. Tá vendo? Kênia, tem uma... É o dating goals do pessoal. Goals. Chegou na meta aí, não é? Ai, Paula, muito bom, viu? Adorei essa história toda que você contou aí, gente, né? Muita história boa. É possível para quem está assistindo a gente saber que é possível rezar, pedir, oferecer, falar, Senhor, qual o caminho? Qual o caminho para mim? Né? Como é que eu faço isso? Como é que eu santifico também minha casa? Como é que eu E Kênia, não achar que é doideira, né? Quando Deus fala no coração. Porque as pessoas falam, isso não é da minha cabeça. Isso eu acho muito interessante falar. A psicologia moderna, com essa visão freudiana de que a religião é o ópio do povo, que não é necessária para salvar a pessoa de si, que a religião é, né? Freud tem essa visão de que a religião não pode ajudar o homem a vencer a neurose, né? Ele tem essa visão. Então, é muito falsa, na verdade. É uma visão errada da religião. E aí ele fala... Mas ele na fila do nosso pão não é muita coisa, não. Nada. Mas o que eu estou falando é que a nossa sociedade, ela é muito... A mentalidade ordinária da sociedade passa por uma visão freudiana. Ela herda essa mentalidade. Né? Porque eu sempre gostei mais de Jung, né? Porque ele sempre fala... E Deus? Jung falava, eu sei. Foi a resposta dele. Foi até mal interpretado. Quando Jung falou isso, né?
Mas eu gosto mais da linha junguiana. Mas a questão toda é o imanentismo e o materialismo. É o seguinte, se tem ou não a religião ela existe quase como uma exterioridade, mesmo em Jung, entendeu? Sim. Não é o eixo da existência da pessoa. Então, é toda essa questão de uma visão que vem ali, de novo, que eu falei lá do século XVI, em que se rompe com a Idade Média e a noção de Deus e se cria uma autonomia, um homem racional, em que não deve mais depender de Deus, e a história passa a ser... ter o homem no centro da história, o humanismo, não mais Deus. E Santo Inácio, né, ele tinha um espírito de cavaleiro, essa coisa de espírito ainda medieval, né? Quando disseram isso para ele, e ele, com todo o processo dele de conversão dele, e eu vou contar um pedacinho, ele fala assim: sim, é o homem que está no centro da história, o homem Deus, Jesus Cristo. É o homem que está no centro da história. Então, Santo Inácio, ele coloca nos exercícios espirituais, de novo, essa centralidade do homem-Deus, porque é pela humanidade de Cristo que somos salvos, né? E aí, isso vem em contrapartida com a teologia protestante, que defende que é pela fé que se é salvo, só pela fé, não pela humanidade de Cristo, né? Porque nós recebemos o Espírito Santo pela mediação da humanidade de Cristo, por isso que ele é o único mediador. Né? Porque é pela humanidade de Cristo que tem ali o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem, numa só pessoa, Deus e homem, que não é metade outro, tudo numa só pessoa, a divindade e a humanidade. E só em Cristo acontece essa união. Então, por ali vem a salvação, porque a humanidade passa a habitar no centro da Santíssima Trindade, na pessoa do Filho. Então, há ali a religação entre o homem e Deus. Mas a ideia toda da medianeira, né, de Nossa Senhora como a intercessora, como necessária, vem do fato de que ela deu o sim e participou pela fé. Certo? Ela foi participante da missão do Cristo, né? Foi porque a humanidade de Cristo é herdada de Maria. Então, necessariamente, é necessário, né, que seja por Maria toda essa via da salvação, porque foi ela que deu esse sim, e foi a humanidade dela que constitui a humanidade do Cristo ali, dado por ela. E também a questão do Imaculado Coração de Maria, porque nós somos chamados, nessa vocação que nós temos aqui de cristãos, nós somos chamados a participar da vocação do próprio Cristo, de salvação das almas, porque ele não opera a salvação das almas de modo autônomo, ele opera por meio de instrumentos humanos. Então, a gente é chamada também mesmo como, né, inúteis, servos inúteis nesse espírito de despojamento, a sermos participantes dessa missão do próprio Cristo na história, né? Então, é a realização do próprio reino de Deus, que é o triunfo do coração imaculado de Maria. Por que é necessário que seja por meio do coração imaculado de Maria? Porque ali já foi realizado o reino de Deus nesse coração. Porque tudo se operou já nela. E nela, então, nós vamos conseguindo esse despojamento de si completo, como ela é. Nada ela, toda Cristo, né? Ela se tornou toda Cristo. Então, como esse triunfo, como esse coração já representa a vitória do reino de Deus na terra, ela é o caminho. Por isso que ela fala ali para a Lúcia: eu estarei sempre convosco e o meu coração será o teu refúgio e o caminho que te leva a Deus, que te levará até Deus, né? Então, por isso que nós, como mulheres, nós temos esse papel mesmo de intercessoras dos homens e, de alguma maneira, educadoras do homem e da humanidade, por meio da consciência da nossa própria vocação. Porque pelo vínculo esponsal com Deus, pela verdade, pela consciência da nossa missão batismal, né, de profeta, então eu vou evangelizar com a vida. Sacerdote, eu vou interceder sofrendo e aceitando os sofrimentos que Nosso Senhor me enviar para que eu seja santificada e possa amar, mesmo em meio às mais variadas imperfeições das circunstâncias em que eu estiver, em que eu me encontrar. E também a consciência de reis, né, de rainhas, que é essa relação com Nossa Senhora, que é ali, eu sou sim um nada, mas eu sou filha de Deus, eu fui escolhida
para essa missão. Fui chamada pelo nome desde o ventre materno. Então, uma noção. Jesus falou para a irmã Amália, de Nossa Senhora das Lágrimas, ele falou assim, é verdade que não mereceis. Vocês acham que eu posso... Não é porque vocês não merecem que eu não vos posso dar. Porque eu quis fazer de vocês rainhas. Porque vocês são rainhas, apesar de serem pobres, mas vocês têm acesso aos meus tesouros. Então eu digo, vem, pegue em abundância e distribui como quiseres. Não é por merecimento, é por graça. Isso. Então nós somos chamados a ser como esse pai de família que tira do tesouro, né, do seu tesouro, coisas velhas e novas. Então é atualizar a vida de Cristo na nossa. Entendeu? Verdadeiramente compreender, meditar e aceitar que Deus opere isso em nós, através desse caminho já deixado pela igreja, mas sendo cada um de nós autônomo. Por isso que não tem um caminho pronto, por isso que não dá para fazer um processo externo das pessoas se conhecerem só, porque é preciso que cada pessoa trilhe o próprio caminho e entenda que o ponto final, que é quando eu vou conhecer o meu marido, quem ele é, onde ele está, isso aí não diz respeito ao ser humano. É Deus que vai dar um jeito. Ele sabe que precisais dessas coisas. Da tua parte, faz o que te cabe. É igual na questão da mensagem de Fátima. Ah, mas tem isso, mas tem aquilo. O que é a igreja? Como a igreja lidou? Tem todas as questões das curiosidades a respeito do processo ali, Apocalipse. Não. O que te cabe? Você está fazendo tua penitência? Está rezando seu texto todo dia? O que te cabe? Você está fazendo o que te cabe? Dá o primeiro passo, né? Reza o texto todo dia. Faz o que te cabe. Deus faz a parte dele, se você fizer a tua. Então é um caminho de fidelidade, mas é um caminho de colocar o coração numa esperança que é basicamente desenvolver as virtudes teologais. Fé, esperança e caridade. Elas são sobrenaturais. Uhum. E aí vence esse humanismo do nosso tempo, entendeu? Em que tudo é voluntarismo humano. Não. Santo Inácio nos mostra, os pensamentos que nos habitam, eles não são só nossos. Por quê? Porque o homem não é só psicológico, ele é também espiritual. É isso mesmo. Paula, muito bom, viu? Muito bom, gente. Paula olha, é professora mesmo. Tá vendo só? E onde as pessoas te encontram, Paula? Dá o seu Instagram, por favor. É Paula Lelis Marie. Muito bem, o pessoal vai escrever, porque é Paula... Gostei do Maria. O Lelis, Lis com 2 L, Maria A-E. Maria. Significa de Maria. Lindo. Paula lindo. Lelis de Maria. E a pessoa pode entrar na comunidade agora? A pessoa, para entrar na comunidade, ela tem que se inscrever, né? E tem também, eu vou abrir vagas para um curso que é o meu curso em que eu condenso as regras de discernimento da vontade de Deus de Santo Inácio. Legal. Esses 3 modos de fazer escolhas. Como é que chama esse curso? Chama Imersão e Epifania. Imersão e Epifania. Mas tá aberto? Daqui a um mês eu vou abrir as vagas para ele. Então fiquem atentos para Imersão e Epifania. As minhas alunas tiveram, assim, elas relatam que tiveram elas dizem ter sido um divisor de águas no processo delas. Por quê? Uma evolução espiritual grande, né? Porque o que acontece ali é que elas têm acesso às regras inacianas, em que ele explica os pensamentos, como funcionam dentro das almas, tal, ele vai explicando, e aí eu dou essas aulas sobre as regras inacianas com exemplos de pessoas que estão em retiro. Muito bom. E também eu ofereço ali... Fica de fácil entendimento para a pessoa saber como aplicar, como fazer aquilo na Ela vida faz dela. Uma experiência mesmo rezando, porque aí tem isso por um lado, e por outro lado tem as contemplações guiadas, porque Santo Inácio ele ensina um tipo de oração, que é a oração contemplativa com composição de lugar, que basicamente consiste em impelir a imaginação, até a memória, a inteligência, a vontade ali, para se projetar inteiramente para a cena do Evangelho e buscar se ver lá dentro para interagir com Jesus. E então conversar com Jesus, a partir de você mesmo, ali dentro da cena do Evangelho. Isso tudo na imersão. Como é que é? Imersão Epifania. Então, gente, olha, daqui a um mês a Imersão Epifania aberto. Sim. E a comunidade que chama Sagrado Desígnio. Sagrado Desígnio. Aí a comunidade, ela é um processo de acompanhamento, em que essa pessoa vai ser acompanhada. A gente tem os encontros em grupo, por mim. Maravilha. E aí ela vai partilhar as orações. Essa comunidade não é online. Ela é online. Só que eu faço o acompanhamento em aulas online semanais. E a pessoa vem, ela vai partilhar a experiência de oração. E cabe quantos nessa partilha ao mesmo tempo?
Atualmente, a gente tem ali uns 13 pessoas que vêm assim, no encontro, por aí. E essas aulas também, esses encontros são gravados e ficam na área de membros. Então, na área de membros ali da comunidade, eu tenho essas partilhas que vão vindo, que as pessoas fazem como que uma elaboração do processo delas também de espera, porque essas mulheres têm todas essa característica, né? Tem o desejo de ser família e querem discernir isso à luz de Deus. Nenhuma casou ainda não? Não. Tem algumas que são mães solteiras, né? Que tem essa realidade de ter tentado relações que não mas eu deram digo certo. assim, depois da comunidade ninguém casou. Já tenho. Que legal. Já tem alguns alunos que casaram. Ih, vai chamar todo mundo pra você ser madrinha de todo mundo. Eu fui madrinha. Já teve a Joana, que eu fui madrinha, que agora tá grávida e o bebê vai nascer em julho. Casou em dezembro do ano passado. A Jeane, que casou também em novembro do ano passado. Viu só? Maravilha, sim, hein? Graças a Deus. Muito bom, E aí, outra coisa que eu trabalho dentro da comunidade é um pouco a questão da simbólica. Eu trago também contos de fadas para elas conseguirem ter, por meio dos símbolos dos contos clássicos, uma noção mais adequada da feminilidade também. Que legal. Muito bom. Da missão da mulher em relação ao homem. Gente, é só entrar no @PaulaLelesMaria que você vai encontrar essa maravilha toda. E lá na comunidade é pelo link da Bi. Que ela tá sempre. As inscrições para a comunidade são sempre abertas. Tem ali tudo explicadinho para você entrar. Muito bom, gente. Agradecer. Você que está assistindo Spotify. A gente, pedir para você se inscrever no canal, compartilhar, deixar o seu like, bota comentário aqui embaixo, compartilha para as pessoas verem esse conteúdo tão rico. Também da loja Ânima. Aqui eu mostrei terço, mostrei o livro que o João Carlos Nara escreveu de Evagrio. Aqui, Virtudes no Cotidiano, do Vitor Salles Pinheiro. Eles vieram aqui no podcast, tem os episódios e tantas outras coisas. Vale muito a pena assistir. O livro de Fátima, né? O livro de Fátima, que nós presenteamos a nossa querida Paula. Fátima, muito bem. E agradecer ao pessoal do Spotify, do Deezer, Amazon Prime. Isso. Muito bom, gente. Muitíssimo obrigada pelo carinho de vocês. E dizer que agora a gente tem no YouTube também Ânima Podcast Cortes Oficial. Então, são um canal só de cortes que você pode assistir. Aí são os trechos menorzinhos. Se a pessoa falou algo muito interessante que leve 8 minutos, tem ali 8 minutos daquela questão. Vale a pena se inscreva também. E às segundas-feiras, Ânima Saúde. Isso, com toda Diogo segunda-feira. E Vanessa, ok? Eles é que apresentam. Isso. Então, médicos falando de coisas boas pra gente. Médicos católicos. Isso aí. Muito gente boa. Muito obrigado. Paula, brigadão, viu? Obrigado. 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 Obrigada. Gente, valeu aí. Obrigado, hein, Bertaldinho. Sempre azul. Tchau, fiquem com Deus.